Hoje teremos mais um daqueles papos que eu adoro, que são super legais, gente. Vamos falar sobre duas coisas que eu amo num lugar só. Inteligência artificial e as soluções da NVIDIA. Vocês sabem, vocês já assistiram, vocês sabem que eu adoro falar sobre isso. A inteligência artificial, gente, já deixou há muito tempo de ser coisa de filme de Hollywood. E ela tá completamente presente no nosso dia a dia. Não sei se você já percebeu isso. E é claro que um avanço tão incrível quanto esse vem revolucionando o mundo cada vez mais rapidamente. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial generativa. Você já ouviu falar sobre isso? Não se preocupa que a gente vai te explicar o que ela é hoje. A gente vai falar sobre inteligência artificial e o que ela significa para os data centers, que são a base de tudo que está online. Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. E hoje eu vou bater um papo incrível com o Marcel Saraiva. Seja muito bem-vindo, Marcel. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar clarificar algumas ideias, trazer outras ideias, sugestões, enfim. Uma troca aqui. Quanto mais a gente puder conversar, melhor aí para a galera entender um pouquinho mais e conseguir absorver e transformar isso em negócio. O importante é transformar em negócio. Gente, eu estava conversando com o Marcel aqui antes de começar a gravar e eu já estava ficando desesperado. Eu já estava aqui, Fernando, os bastidores são os piores, né? Começa a gravar que tem muita informação muito legal. Boa. Gente, o Marcel, ele é... Eu adoro os caras. Ele é Sales and Marketing Executive e Product Marketing Manager na NVIDIA. Você já trabalha há quanto tempo com inteligência artificial? Cara, com inteligência artificial há 6 anos. Desde o dia 1 que eu fui contratado na NVIDIA em 2018. Que legal. Com tecnologia há mais de 20 anos. Poxa. E eu estou vivendo um negócio que eu nunca vivi nesses últimos 20 anos. Então, é uma transformação radical. E é legal isso. E é legal porque a gente é uma das últimas gerações que vão ter carpinado a internet, né? O que é falar de inteligência artificial? O que era inteligência artificial na década de 90, né? No dia a dia e pensar em hoje. É transformador. Hoje, daqui a pouco, as próximas gerações não vão saber o que é um mundo de tecnologia sem inteligência artificial. Que doideira. Então, do mesmo jeito que a gente hoje não entende como que era um mundo... Eu entendo ainda, porque eu vivi um pouco desse mundo. Tenho poucos cabelos aqui que denunciam. Mas a geração de hoje não sabe o que é um mundo sem conectividade. É verdade. A minha geração ainda sabe. Eu vivi boa parte da minha infância sem conectividade. Tem uma geração que dá talvez 10 anos atrás que não sabe viver sem conectividade. É verdade. Vai ter uma próxima geração que não vai saber viver sem inteligência artificial. Caramba, que doideira, não tá gente. Longe. Não tá longe. Não tá longe. É isso que é mais louco. Bom, pessoal, este podcast de hoje é trazido em parceria com a NVIDIA. Esse nosso parceiro hoje é a maior empresa da Bolsa? Não, hoje, por valuation, a gente é a terceira maior empresa do mundo. Mas falta pouco, daqui a pouco. Daqui a pouquinho. É uma jornada. O mercado é cruel, a gente não gosta muito de ficar falando sobre isso, porque não é a gente que controla o mercado, mas realmente uma valorização de valor de mercado da empresa no último ano, que multiplicou por centenas aí. A gente saiu de alguns bilhões para 2 trilhões de valor de mercado. É algo realmente... E a gente só está começando. Isso vai longe. Dica, ó, que a gente não vai entrar nesse assunto aqui, tá? Mas dica de milhões, gente. Comprem ações da NVIDIA. Por favor, invistam nas nossas tecnologias. Invistam na NVIDIA, gente, vocês vão estourar. As tecnologias, por favor. Mas é uma jornada, é um negócio... É uma jornada. E essas... Normalmente, quando tem essas tecnologias, não é uma corrida de 100 metros. Se a gente levar para o atletismo, a Olimpíadas está chegando aí, é a maratona. Sim. Esse negócio é longo prazo, é uma corrida que eu já venho trabalhando há muitos anos. Eu estou há 6 nessa brincadeira. A NVIDIA está pelo menos 12, com equipe e produto dedicado à inteligência artificial. 12 anos no mundo de tecnologia é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. E ela é uma das protagonistas nesse mercado, hoje, se não a maior, né? A gente tem liderança aí em diversas áreas, porque justamente a gente está há um certo tempo fazendo isso. Então tem gente que fala assim, nossa, que sorte da NVIDIA. Não, cara, não é sorte. Estamos trabalhando pra caramba aqui, fazendo um monte de coisa, trabalhando num ecossistema gigantesco há muitos anos. Que demais. Estamos colhendo os frutos agora. É que a plantação é vasta, tem bastante coisa para fazer ainda. Então sempre quando a gente pensa em tecnologia, às vezes a gente sente o impacto, parece que foi há pouquinho tempo atrás que começou, mas não, já vem acontecendo há um certo tempo que está impactando a gente agora. É que esse tempo, ao longo dos anos, ele vem diminuindo. E as coisas vão encurtando, desde a hora que você
pensa, cria uma solução tecnológica e ela realmente traz algum benefício, algum valor e atinge milhões de pessoas. Essas tecnologias estão cada vez, né, esse espaço está cada vez menor, desde a concepção até a adoção. Então, e com IA generativa vai ficar mais rápido ainda. Que demais. Haja ansiedade, ansiolítico pra gente viver nesse mundo. Vai. Mas é isso, a gente vai se adaptando. Gente, tem aqui um QR Code, quer saber das soluções da NVIDIA? Quer mandar uma mensagem? Quer pedir uma proposta? Aqui, aponta seu celular para esse QR Code. Alberto, eu tô assistindo pelo meu celular, o que eu faço? Calma, você sabe, tem o link aqui embaixo na descrição, você clica e você vai ser direcionado para este formulário. Dica, clica daqui a pouco, tá bom? Que o Marcel vai falar um montão de coisa super interessante pra gente. Começando agora, pelo amor de Deus. Vamos lá. Marcel, vamos lá, a gente vai falar sobre inteligência artificial generativa. Qual que é a diferença dela para inteligência artificial tradicional? Legal, boa pergunta. Imagina a inteligência artificial como a mãe de todos. Ela é um guarda-chuvão lá e ela tem um monte de filhinhos embaixo desse guarda-chuva. Aí a generativa é uma etapa ou um processo dentro da inteligência artificial. Voltando um pouquinho na história, começam a pensar em inteligência artificial nos anos 50. Então é coisa de muito tempo atrás. Como que eles pensavam isso? Matemática. Desenvolvimento de algoritmos. O cara já tinha o conceito, a teoria. Mas ele não tinha computador nos anos 50 para validar essa teoria. Entra o computador. Opa, eu consigo fazer cálculos matemáticos mais complexos. Começa a dar uma inteligência para a máquina. O que faltava? Dados. Aí você vai evoluindo, chega um momento que você tem dados infinitos, né? A quantidade de dados que a gente gera por dia é algo bizarro. Você tem todos os modelos computacionais, né, matemáticos, de fórmulas, estatísticas e coisas que foram desenvolvidas há mais de 50 anos, e você tem poder computacional a um custo muito simples, muito barato, com a NVIDIA. Então você juntou esses três elementos, foi essa primeira onda, esse primeiro boom da inteligência artificial. E ela foi evoluindo, está evoluindo ao longo do tempo. Só que a inteligência artificial, até antes da IA generativa, ela tinha uma característica que ela fazia tarefas muito específicas. Então, para eu ensinar uma inteligência a diferenciar um gato e um cachorro, Sim. eu tinha que ter lá milhares de imagens de um cachorro, milhares de imagens de um gato, fazer uma programação, mostrar lá, ensinar a máquina várias vezes com exemplo, não com regras, com exemplos, para ela começar a pegar, identificar um padrão. Uma vez que ela identificou esse padrão, isso levava tempo para ser feito, né? Muita programação, muito processamento em GPU. Você criava um modelo de inteligência artificial, que de inteligente não tinha muita coisa, mas era uma inteligência que saberia diferenciar gato e cachorro. Se você mostrasse um passarinho, ele não sabe o que é. Ele sabia que não era nem gato nem cachorro, mas ele não sabe o que é. Sim. Então a inteligência artificial ela sempre foi muito focada, muito nichada. Ela era desenhada para uma tarefa específica. E isso vem acontecendo, então existe hoje talvez milhares de modelos de inteligência artificial que fazem tarefas específicas. Alguns modelos reconhecem pessoas, reconhecem rostos, você consegue desbloquear seu celular, é um modelinho lá de IA que ele reconhece o padrão do seu rosto e desbloqueia a sua tela. Você conversa com uma máquina, entende voz. A voz vira texto, são tudo modelinhos de inteligência artificial, mas eles estão trabalhando de formas separadas e foram desenvolvidos de formas separadas. Até alguns anos atrás, um pessoal fez uma pesquisa que falou assim, já tem uma forma diferente de fazer isso. Que você pode juntar muita informação que não precisa ser só fotos de um animal, de um personagem ou de uma história. Você pode juntar todas essas informações e criar um modelo, não que ele entenda o que está acontecendo, mas ele consegue predizer, ele consegue meio que completar palavras. É isso que ele faz. Só que se você, imagina, trouxer todos os dados que a gente já gerou da internet do planeta e criar um negócio que tem essa capacidade. Tem toda a inteligência humana. Tá bom, mas calma. tem muita informação. Assim, tem muita informação. Então, e aí quando você cria o que a gente chama de Large Language Models, os grandes modelos de linguagem, LLM. Quando é criado esse tipo de modelo, ele deixa de ser uma inteligência artificial muito específica que só faz uma tarefa e passa a ser uma inteligência artificial bem abrangente, genérica. Então você começa a apresentar situações para um modelo desse que
com a inteligência artificial tradicional é demorar muito tempo para ser feita. E ele aprende em segundos. Aí você combina, fala assim, puxa, ele entende texto, agora eu vou ensinar ele a entender imagem. Ele combina texto com imagem. Aí eu vou ensinar ele a fazer texto, imagem e vídeo. Ele vai combinando e você vai transformando ele num monstro. Essa IA generativa é o que transformou a nossa vida do mundo. Até brinco aqui na NVIDIA que tinha antes de Cristo e depois de Cristo, né? A CDC. Quem popularizou isso? ChatGPT. Se alguém aqui nessa audiência nunca usou o ChatGPT, você está com um problema. Sim. Porque todo mundo usou esse troço. Então é antes do ChatGPT, depois do ChatGPT. Mas por que o ChatGPT? Porque foi a primeira aplicação de IA generativa que tangibilizou os mortais. O que eu chamo os mortais? Quem não está inserido nesse mundo de tecnologia, no mundo de IA, né, enfim, que já estava lá, não foi tão surpresa. Mas, bicho, isso é um pedacinho da população. Os caras impactaram 100 milhões de usuários em 2 meses. Uau. É muita gente que tangibilizou. O cara falou, nossa, isso é inteligência artificial, por isso que virou o que virou. Então a IA generativa, ela está dentro desse guarda-chuva da IA e ela tem uma capacidade, e aí por isso que o negócio que é interessante, que é você pegar qualquer tipo de dado, qualquer um, texto, voz, vídeo, você escolhe o tipo de dado que você quer, você vai jogar numa fábrica de inteligência artificial e vai sair outro tipo de dado do outro lado. Galera da escola que não estuda há muito tempo. Revolução Industrial. Sim. Galera, como que fazia a roupa? Ia lá, ia fazendo o fio do algodão e a pessoa criava a roupa em casa, manual. Criou uma máquina de tear. Entra o algodão, passa numa máquina e sai o tecido. E a generativa, a mesma coisa. Entra o dado, passa numa fábrica e sai a sugestão, sai alguma coisa, algum outro dado do outro lado. Aí você me pergunta, mas tá, o que eu vou fazer com isso? Aí, a possibilidade tá aí, né? Infinito. E aí qual que é o momento que a gente vive hoje da IA generativa? Estão sendo construídas essas fábricas de inteligência artificial. Então é uma nova indústria, literalmente, uma nova indústria sendo construída. E onde fica essa indústria? No data center. O data center passa a ser... Antes ele era um lugar que recebia dados, que recebia tecnologia, ele está virando uma fábrica. Antes era uma biblioteca. Agora virou uma fábrica. Isso é uma transformação. Então você tem que olhar, a gente, pelo menos a gente já faz isso há algum tempo, a gente olha para o data center de uma forma diferente. Não é só um lugar que tem lá alguns computadores que vão centralizar os dados. Não, ele está sendo realmente uma fábrica de transformação, uma indústria de transformação. Mudou. Onde a matéria-prima vai ser dados e o que vai sair do outro lado é qualquer coisa. Uau. É muito legal. Cara, que demais. Então é isso. Então a inteligência artificial tradicional, a gente ensinava ela na unha. Era muita transpiração. E aí a generativa, ela aprendeu a usar as informações sozinha. Forma com que a gente faz é diferente, que permitiu que ela tivesse até essa aprendizagem mais rápida e de uma forma mais genérica. Você não precisa ser algo tão especialista para fazer uma tarefa. E isso abre milhares de formas de aplicar e de utilizar. Por isso que o negócio disparou. Caramba, isso é... Gente, eu fico desesperado pra fazer um monte de pergunta. A gente vai dar alguns exemplos exemplos durante a conversa aqui pra galera sentir, pra galera entender o que dá pra fazer. Eu queria fazer umas perguntas, mas, né, vai ter o Exterminador do Futuro? Eles vão dominar a gente? Não, eu acho que não. Isso eu não senti firmeza, moça. Cara, alguém já assistiu o filme AlphaGo? AlphaGo não. Assiste, acho que tá no Netflix ainda. Não vou dar spoiler, né? Mas é um filme, tipo... O clássico do mundo da IA é a máquina desafiando o ser humano num jogo de tabuleiro. Tão simples quanto. Vimos lá xadrez com o Blue Genie lá, há quantos anos atrás, com o computador da IBM ganhou do humano, campeão mundial. O conceito é exatamente o mesmo. A diferença é que, como que a máquina aprendeu a jogar xadrez naquela época? Eles colocaram todas as possibilidades da jogada. Então, o computador ele tinha todas as jogadas possíveis a partir daquele cenário do tabuleiro e ele escolhia uma. E ele conseguia prever a próxima, porque ele conseguia fazer a sequência. Se eu fizer isso, vai acontecer isso, isso. Se eu fizer isso, vai acontecer. Então você dava probabilidade, né? Você dava todas as probabilidades das jogadas para o computador. Ele tinha tudo isso com ele. Então, quando o ser humano fazia um movimento, ele conseguia ver todas as possibilidades do próximo movimento para ele e ele sabia qual que ia ser a melhor. Por isso que ganhava. O que eles fizeram com o AlphaGo? Eles ensinaram a regra do jogo para a máquina.
Aí ela jogou a primeira, perdeu. Jogou a segunda, perdeu. Jogou a terceira, perdeu. Ela jogou milhares de vezes e perdeu. Aí teve um dia que quase empatou. Teve um dia que ela ganhou. E aí já era. Só ensinando as regras. Não é mostrando opções, é regra. E aí vai disputa o campeonato. Ela entendeu a lógica. Ela aprendeu. Aí vem a coisa assim, depois, galera, é curtinho, bem curtinho. Mas a parte que mais me chamou a atenção é que durante um dos jogos lá contra o campeão mundial, ela sugere uma posição da pecinha no tabuleiro que nunca foi sugerida na história do jogo. E todos os analistas lá falam assim, putz, olha lá, é bug, a máquina sugeriu um negócio que não existe. E aí a galera que programava ficou olhando, tentou entender na programação o que aconteceu, e eles não chegaram muito numa conclusão. E a máquina ganhou, com algo que o pessoal só foi perceber, sei lá, 30, 20 jogadas depois. Uau. Então ela criou uma coisa. Então você fala, não vai ter o Skynet, o Exterminador do Futuro. Cara, não. Mas o que acaba acontecendo é que a gente permite, se a gente alimentá-la com informação correta, da forma correta, potencializa muito. Entendi. Então, assim, não é para ter medo. Precisa ter controle, precisa ter segurança, muito controle, ética, precisa ter um monte de coisa, muita responsabilidade. Mas não precisa ter medo. É como qualquer tecnologia que a gente passou na vida. Sim. Antigamente era charrete. Chegou o carro, assustou muita gente. Telefone, era no fio. Celular, tinha nem que desconfiava. A gente vive essas transições e sempre vai viver. A diferença é que agora está muito rápido. Agora está muito. Então, assim, não se preocupem com esse terrorismo. Mas, como eu falei, tem que ter cuidado, tem que ter controle. Senão. Legal. A gente... Não vou por esse caminho, senão. Isso, não, vamos pelo caminho das coisas que boas. É boa, gente. Vamos olha, pela parte boa. Eu já quero sair daqui com outra data pra gente voltar e falar de outras coisas. Eu queria saber como que a NVIDIA está integrando essa inteligência artificial generativa nas soluções do data center hoje em dia. Legal. Então, como eu falei, o data center virou uma fábrica. Sim. E aí, esse é um ponto interessante, que é uma das vantagens competitivas da NVIDIA, né, o que faz ela se destacar, que todo o segredo de tudo desse ecossistema de IA generativa, ele está baseado em software, e não em hardware. Apesar de eu ganhar muito dinheiro com hardware, a NVIDIA, né, quem acompanha os resultados do último trimestre, aí, dá uma olhada lá, são bilhões de dólares na venda de hardware. Apesar disso, no final, ser, né, a minha fonte maior de receita hoje, mas esse hardware só é vendido, só é consumido no data center se o software for preparado para ele. Então, é muito mais sobre uma plataforma computacional que passa por aplicações, sistemas operacionais, bibliotecas, aceleradas em GPU, do que a GPU, do que o hardware propriamente dito. Então, o truque está no todo. O esforço da NVIDIA está no software. Então eu trabalho com todo o ecossistema de software para ajudar a turma que está desenvolvendo aplicações a criar essas aplicações para depois acelerar no hardware e o cara ter um resultado. Vamos tangibilizar esse exemplo? Como eu falei, todo mundo já usou o ChatGPT aqui, certo, gente? Certo. Entra depois no Google lá e procura Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, OpenAI, servidor. Deve aparecer uma fotinho do meu CEO, em 15 de agosto de 2016, entregando o primeiro supercomputador que eu fabriquei com 8 GPUs para uma empresa chamada OpenAI. Olha. Há 8 anos atrás. Eles começaram com 8 GPUs, eu ensinei eles a programar de forma paralela, eu dei para eles recursos de software, falei assim, esse software aqui vai ajudar vocês a distribuir o processamento nessas GPUs. Eles trouxeram isso para dentro, criaram as ideias dele, começaram a desenvolver, trouxeram um monte de bug para a gente foi colaborando. Ele falou, mas eu não preciso de 8 GPUs, eu preciso de 16, eu preciso de 32. Eles usaram 10 mil GPUs para fazer o ChatGPT. Uau. Então você percebe, começa pequeno e o negócio escala. Quando escala, 100 milhões de usuários. Precisa de milhares de GPUs para sustentar isso. É aí que eu ganho dinheiro. Mas eu fiz todo um trabalho na plataforma, nas ferramentas que eu entreguei na mão desses caras para construir uma solução. Qual que é a parte interessante nessa história? Que igual a OpenAI já existem milhares de empresas tentando fazer isso. A cada dia aparece 10, 15 com ideias novas, buscando meio, trazendo dado, jogando nessa fábrica de inteligência artificial e saindo lá. Então essa fábrica está no data center. Então a minha preocupação no data center, e aí que a gente conecta com as soluções, não é só o processamento. Eu estou preocupado com a distribuição do processamento, como que eu vou fazer isso em várias GPUs. Eu estou preocupado com o transporte de dados.
Gente, é um volume gigantesco de dados. Estou falando de petabytes de informação. Eu tenho que transportar ela de um lado para o outro, para dentro dos processadores, para GPUs, tirar, joga a memória, volta para o... O transporte de dados vira um gargalo. Se eu não arrumar esse problema, né, preparar essas vias de acesso do dado para a área de processamento, a GPU fica parada esperando. Trava, né? Trava, fica lá, sem fazer nada, porque o dado não chegou. Você está tentando passar um carro num funil. Isso, não dá. Então o que eu tenho que fazer é ter milhares de pistas. A NVIDIA percebeu já isso há alguns anos. Eu falei assim, cara, eu preciso da melhor empresa que transporta dados no planeta, que transporta com a maior velocidade, com a mínima latência. Latência é tempo de resposta. Quanto tempo, né, demora para executar? Mas o ping, né? É, isso. Quando tá aquele ping mínimo, cara, qual que é a melhor empresa de rede que faz isso, que transporta na melhor velocidade? Tem uma empresa israelense chamada Mellanox. A NVIDIA foi lá e comprou. Trouxe ela para dentro, porque eu falei assim, agora eu preciso ajudar a Mellanox, eu preciso trazer uma expertise, porque eu estou fazendo um monte de coisa em GPU que eu preciso conectar isso na rede. Aí eu fui melhorando a solução para que, quando eu olho para o data center da IA generativa, eu não olho para componentes. Eu olho para uma máquina gigante, com milhares de GPUs conectadas com a mais alta tecnologia da NVIDIA chamada InfiniBand, com baixíssima latência, switch, rede, parceiros meus de storage, e eu trabalho todo o stack de software por cima para o cara que for desenvolver ser a coisa mais simples do mundo para ele. Para a gente é mega complexo. Sim. Se alguém quiser fazer igual eu faço, tá eu ensino. Eu Eu ensino a um pequeno curso. Eu ensino, mas é muito difícil fazer isso. Então, em escala. Às vezes fazer coisa pequenininha é fácil, é uma maquininha, uma coisa... Cara, faz isso em milhares. Então, esse meu expertise de poder trabalhar com essa tecnologia e oferecer essa plataforma ao mercado é o que faz a diferença. E aonde está essa plataforma? No data center. Então, hoje o data center ele vai muito além de você ter um monte de rack com um monte de servidor para ser, puxa, eu tenho realmente uma fábrica que está produzindo algo para mim. Não está só armazenando um dado, não está guardando seu e-mail, não está guardando sua mídia social. Você está jogando informação lá e ele está te trazendo outro insumo que é talvez o produto que você esteja vendendo. Você consegue ganhar dinheiro com essas fábricas. Então, por isso que eu falei que mudou um pouquinho o perfil do data center. Ele sai de um lugar inóspito para algo produtivo. Ele passa a ser uma indústria. Todo mundo então tem que repensar o que é o data center agora. Sim, e esse é um ótimo ponto, filho, porque o data center de ontem não está preparado para essa tecnologia de hoje. Então não adianta você usar os equipamentos antigos, servidores com CPU, rede de baixa velocidade, storage de baixa velocidade, que você não consegue criar ou rodar uma solução de IA generativa. Você tem que trocar o seu data center. Caraca, olha o desespero do cara que acabou de atualizar O cara que acabou de comprar alguma coisa para pagou a última parcela. Pagou a última parcela e não tem GPU lá dentro, ele não vai surfar essa onda. Ele não vai ter como prover essa, porque ele tem uma máquina que fabrica algo que o mercado não precisa agora. Não precisa mais. Ele precisa de uma máquina que fabrique novas coisas, e é essa nova fábrica de IA generativa. Então por isso que tem um investimento altíssimo no refresh desse data center. Que é um dos fatores, que isso é um negócio interessante, que até faz parte do meu resultado financeiro. Transições tecnológicas, normalmente elas são movidas por uma única força. Puxa, mobilidade, celular. Putz, a força do celular fez aparecer milhares de aplicações do smartphone. Sim. Milhares de aplicações, um monte de empresa que está transferindo um monte de dados. Ela movimentou isso, cara, gerou um monte de telefone novo e um monte de investimento em data center para fazer o negócio. Então era a força da mobilidade que fez isso acontecer. Hoje a gente está vivendo um momento que eu tenho duas forças trabalhando juntos. A NVIDIA já fazia isso, que essa é a minha força, que é computação acelerada, essa plataforma de software e hardware com as GPUs, é o trabalho que eu já venho fazendo há muitos anos. Ele vai num passo um pouco mais lento do que o normal, porque dá trabalho fazer programação em GPU, não é um negócio tão simples. Mas eu vinha com essa força já há um certo tempo, tentando empurrar o data center. De repente vem uma segunda força, muito maior que a minha, que é a da IA generativa. E aí combinou essas duas forças para levar para o mercado. Então, quando isso aconteceu... E aí uma modifica a outra. Puxa a outra. São duas forças entrelaçadas. Entrelaçadas, né? E crescendo de uma forma absurda. Então, acabou que eu virei quase um sinônimo da inteligência artificial para o poder computacional. Tem um monte de produto que a gente usa. Vou fazer a barba, você usa uma lâmina de barbear. Você não usa Gillette. Gillette é uma marca, mas é sinônimo de uma lâmina de barbear. Sim, top of mind. Virou top of mind. NVIDIA, inteligência artificial, eu virei um sinônimo. E a boa notícia é que eu entrego o sinônimo. O cara que faz realmente conosco,
eu consigo dar muito atalho pro cara. Então ele consegue chegar muito mais rápido onde ele precisa. Eu consigo eliminar muitas etapas que eu já fiz, eu já aprendi, e eu transfiro esse conhecimento para ele. Ele não precisa. Muitos clientes nossos falam assim, eu quero fazer tal coisa. Eu falo assim, calma, isso já foi feito. Ó, você não precisa fazer tudo de novo. Não precisa reinventar a roda. Não precisa reinventar a roda. Não perde tempo, vai gastar dinheiro. Vai a partir daqui, eu vou te dar um negócio semi-pronto e você só faz o seu acabamento. Que demais. Então, assim, é a transformação do data center que a gente está vivendo hoje. E, Saraiva, bom, cara, tudo isso que você está falando é muito legal. E aí, deixa eu organizar minhas perguntas aqui, que eu tenho um monte de coisa. Porque eu penso o seguinte, né? Um monte de gente deve pensar a mesma coisa. Pô, a quantidade, como você bem falou, a quantidade de dados é uma coisa estratosférica. Perdemos o controle. Assim, perdeu o controle. E aí, a gente precisa de data center para ter isso, né? Isso pensando só em criação de dados, né? Sem falar sobre o processamento que você está falando. E aí, o que eu imagino? Você bem falou, né? Então a gente não pensa só em evoluir o hardware, a gente tem que. O software. O software é crítico. É crítico porque você pode criar um software que vai ocupar menos espaço naquele hardware, né? Boa, é isso aí mesmo. Mas hoje, quando a gente olha para o que a gente tem de hoje no mundo de data centers, a gente. Porque às vezes eu penso assim, daqui a pouco a gente vai precisar de um planeta Terra de data centers para conseguir acompanhar essa evolução tão gigantesca, né? Qual que é a maior dificuldade na implementação quando a gente pensa hoje em dia na realidade do mundo? Vamos lá. O que a gente tem que pensar, que são dois fatores, né? Às vezes assusta que o pessoal não faz a conta inteira, mas olha que interessante. Uma GPU da NVIDIA consome uma top de linha, a mais famosa aí, a queridinha do mercado é a H100, chama o modelo dela. Ela consome no topo, quando ela está trabalhando no máximo, perto de 700 watts. É consumo alto, tá? É bem alto. É bem alto. Eu falo assim, nossa, então... Cara, você tá... Isso a gente fala, desculpa, a gente fala isso por mês. Não, por segundo, ó, usando. Usando. A bichinha tá consumindo 700 watts, fica lá. Aí você põe milhares. Putz, é gigawatts o negócio. Aí o pessoal fala, nossa, mas isso é muita energia, vai acabar com a energia do planeta. Eu falo assim, não, calma, essa é o valor bruto, vamos chamar assim. Aí a gente volta faz uma equação e fala assim, cara, para você realizar essa tarefa hoje, com o CPU que você tem hoje, você precisa, vou dar um exemplo, um modelinho de linguagem, a gente tem alguns dados que benchmark aqui, assim, com computação tradicional, você ia precisar perto de 1000 servidores. Uau. Cada um com 2 processadores. E esses processadores consumindo 300, 400 watts. Você precisa de 1000 servidores para fazer uma tarefa específica de IA generativa com a tecnologia anterior à NVIDIA. Com a NVIDIA, hardware, software, computação acelerada, eu preciso de 2 servidores. Uau. Então, eu saio de 11 gigawatts de consumo dessas CPUs, desses servidores, para 0,13. Putz, e isso é uma economia. Isso é eficiência, entendeu? Aí, por isso que para fazer a mesma tarefa, tá? Para fazer exatamente a mesma tarefa. Se eu quiser fazer essa tarefa mais rápido, eu ponho 2 servidores, eu dobro. Então, por isso que tem que olhar essa equação. Falar assim, puxa, é muito mais eficiente energeticamente você fazer na GPU do que na CPU. Porque a tarefa é complexa, ela é pesada, você precisa de milhares de CPUs. Uma GPU faz, ou 8 GPUs fazem. Então a sua performance por watt dispara, porque eu consigo fazer muito mais com um consumo menor. Então, esse é um primeiro ponto. Nunca olhe o valor absoluto, vê quanto que ele está entregando, porque ele vai consumir menos no final do dia. Você vai precisar de menos infraestrutura. O que acaba acontecendo, e aí vem um outro ponto interessante dos data centers, é que você precisa otimizar também o seu consumo energético dentro do data center. Sim. Você tem que otimizar fluxo de ar, você tem que otimizar um monte de coisa. Começa a ter uma tendência, fala assim, cara, é mais barato fazer uma refrigeração a líquido do que a ar. De vez em você passar o ar para refrigerar o equipamento, você põe ele dentro de uma cápsula que passa um líquido que refrigera e ele baixa a temperatura do processamento. No caso da GPU, é infinitamente mais eficiente do que passar ar. Aí tinha um problema. Putz, eu vou ter que reformar meu data center, vou ter que passar cano para poder passar o líquido. Era uma verdade. Aí por isso que a tecnologia vai evoluindo. Agora tem empresas que ela vende o rack do data center já com o líquido lá dentro. Você não precisa passar nenhum cano. Você só precisa ter uma chaminézinha para levar o ar quente para fora. Cara, eu acho que são centenas de vezes mais eficiente o sistema de refrigeração disso daqui do que você usar ar.
Então eu vou conseguir diminuir a quantidade de servidores e melhorar a refrigeração. Consumo menos energia. É mais verde. É ESG. Então, no final do dia, às vezes passa a impressão, nossa, a GPU consome muito. Assim, ela por si só, ela paradinha só ela, consome muito. Mas para fazer o quê? Para fazer essa tarefa. Não, ela consome pouco. Porque ela faz a tarefa. Então, os data centers estão se remodelando também para receber essas transições, vamos chamar assim, transição energética. E aí começa uma discussão internacional que é legal. A energia custa caro, o espaço físico é importante. A gente tem alguns países aqui na América Latina abundância de espaço. A gente tem a maioria dos países da América Latina que tem energia renovável. O Brasil é um dos maiores. Energia hidrelétrica aqui que a gente gera. Nossa. Então, nossa energia é barata. Nosso espaço físico, tem espaço no Brasil? Não falta. Não falta. Só que é o lugar que o servidor é mais caro no mundo. Só por conta de imposto. Só por imposto. Então, eu perco uma competitividade quando eu olho para países como México, Colômbia, Chile. Nossa, e aí seria... E a gente está perdendo o negócio. E olhar para isso ia fazer a gente explodir. Então a gente tem uma oportunidade enorme na nossa frente de melhorar essa cadeia, né, tributária. Aí não compete a nós aqui, aí é um trabalho, né, a longo prazo aí do governo. Não importa o governo que está lá, mas alguém vai ter que trabalhar muito nisso para aumentar a nossa competitividade. Porque se a gente não aumentar a nossa competitividade, esses equipamentos não vão estar aqui. E aí começa uma discussão que a gente chama o termo a soberania de IA. O país ter a soberania da IA generativa dentro do país dele. Porque se você não tiver, você vai pegar seus dados e você vai mandar para outro lugar. E informação é tudo, né? Cara, a informação hoje é a coisa mais valiosa do mundo. Dado é a coisa mais valiosa. Mais que a ação da NVIDIA. Dado é a coisa mais valiosa do mundo. E você vai tirar dado sensitivo do seu país e mandar para outro só porque você não tem fissura computacional local para fazer isso? Você pode tirar... Isso você tem que colocar receita militar nisso. Cara, então... É tudo, né? Tem que ter um movimento aqui para a gente ter essa infraestrutura ou ter essa soberania no Brasil. A boa notícia é que começa a aparecer, pipocar esse assunto em algumas pautas do governo, que pra gente é muito bom, mas a gente já vê isso sendo concretizado em outros países. Que estão mais... E países tão longe como, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai já tem um plano estratégico de soberania de IA para montar data center no Uruguai. A Espanha acabou de fazer isso, anunciar, o Canadá, Índia. A gente esteve na Índia, meu CEO, há acho que uns 9 meses atrás, fez uma reunião lá com o primeiro-ministro deles perguntando quem que vai desenvolver os modelos de linguagem para preservar as línguas da Índia. São mais de 20 idiomas, tem 5 melhores. Aí o primeiro, não, a gente tem que fazer isso. Sim, legal, ótimo, concordo. Em qual infraestrutura computacional? Jeito, né? Que jeito? Aí o ministro falou, puxa, a gente não tem. Eu falei, pois é. Aí chamou lá algumas empresas de serviço, ó, o governo vai dar incentivos, vai investir para ter essa infraestrutura para fazer um negócio na Índia. Então, na Índia, estão construindo fábricas de AI, fábricas de inteligência artificial nesse momento. NVIDIA. Com tecnologia da NVIDIA, óbvio. Não só a minha, mas de todo o ecossistema que está junto. Aí vem uma coisa interessante, que é também algo que a gente tem que ficar atento aqui no Brasil. Quem vai operar a fábrica? Pois é. Mão de obra. Você precisa de um novo trabalhador, da mesma forma que na Revolução Industrial a gente precisou de um novo trabalhador que saiu do campo e foi para a indústria, precisou ser treinado, capacitado, a gente vai ter que fazer a mesma coisa com o cara, tirar ele do mundo normal da tecnologia e levar ele para operar uma fábrica de inteligência artificial. Precisa capacitar gente. Mostrou lá para o governo da Índia, falou assim, e aí? Não tem gente, investe nisso. Precisamos investir nisso. Em 3 meses, eles capacitaram mais de 50 mil pessoas. Uau! Números divulgados por uma empresa de serviços em inteligência artificial generativa. 50 mil pessoas. Isso é muito louco. Como eu sei disso, porque eles usaram meus cursos para fazer meus treinamentos. Ah, é? Foi você. Você foi dublado em indiano. Alguns gratuitos, alguns pagos, mas o cara investiu em conhecimento. Ele precisa preparar esse povo para trabalhar lá dentro. E aí é muito doido. Nossa, gente, vocês estão entendendo? Uma oportunidade na nossa frente. Vamos capacitar, vamos atrás. Mas o que eu acho doido, a gente está falando de geopolítica. Totalmente. Então, vai além de uma tecnologia. É muito. Vai Daqui a muito pouco isso além. vai... Daqui a pouco, e olha só, isso vai acontecer. Isso que eu tô falando. Eu posso já estar morto, não vai acontecer. Mas a inteligência artificial generativa e esses investimentos daqui a pouco vão estar mudando
Fronteiras. Eu gosto de falar sobre isso. O Marcelo gosta. Ele fala, o que está acontecendo hoje, agora? Porque eu sou vendedor, né? Eu preciso vender hoje, mas é um mundo transformando. É um mundo que está se transformando. Obviamente, alguns. E é uma força muito grande. É uma força muito grande. Porque eu vou dar. Talvez estava nas perguntas aqui, mas eu já vou atropelar aqui. Não vou. Eu trabalhei 2 anos aqui na NVIDIA atendendo o mercado de finanças. Eu falava com 2, 3 áreas do mercado financeiro. Hoje eu consigo falar com todas as áreas do mercado financeiro. O marketing da área de financeira está usando IA generativa. O RH do mercado financeiro está usando IA generativa. Ou pode usar, né? Tem possibilidade de usar. A área de compras. O cara está vendo, perguntando para a máquina quais contratos ativos de tal produto, o cara responde na hora. Então, você sai de nichos de dentro da empresa e você consegue oferecer um tipo de tecnologia para todas as áreas de todas as empresas, sem exceção. O cara que falar para mim, na minha área não tem como usar isso, eu falo, vamos tomar uma cerveja aqui e fazer um brainstorm, a gente vai achar como alguma coisa que a inteligência artificial ou a IA generativa vai impactar o seu negócio. Então, e por conta disso, o negócio expande de uma forma que, assim, são poucas tecnologias que tiveram esse tipo de... Nenhuma teve isso. Muito nenhuma teve e aí isso. a gente olha, daí quando a gente olha para isso, ele fala assim, tá, mas como isso... E de novo, solução, capacitação, acesso, vai ser vantagem competitiva. E aí você falou das fronteiras, quem vai estar com mais vantagem, quem vai estar com menos. Totalmente. Então, assim, o impacto ele é assim, totalmente generalizado. Não tem educação, saúde, finanças. Cara, depois me pergunta aí alguns exemplos que eu vai trago. ter, né? Vai, cara. E aí é muito louco, porque isso que... volta, né? A gente bateu todo esse papo porque eu te perguntei sobre isso, né? Pô, parece... A quantidade de dados, a quantidade de processamento é tão grande que a gente acha que daqui a pouco não vai ter espaço no mundo. E aí não, né? Você explicou que, na verdade, é o contrário. E aí, olha, um prato cheio pra essa galera que gosta de falar de extraterrestres, essas coisas. Porque é tão... É quase mágico o salto, se você não entende. Sim, exato. Quem olha de fora fala, isso é mágica. Não acredita. Não acredita. Nossa, você foi, de repente tem uma montanha, aí você transforma isso num... É a mesma coisa que a gente pensar naqueles primeiros processadores, tem fotos do... Que era um HD. São grande. Um HD que cabia 50... O pessoal foi pra Lua, a galera foi pra Lua com poder computacional menor do que a gente tem no nosso celular. Menor do que um relógio. Acabou. É um absurdo. É nessa escala. E aí, na verdade, é isso, né? Cresce, daqui a pouco não. Chegou a NVIDIA e falou, não, cara, a GPU, ó. Pum. Isso. Quando ele saiu, às vezes o cara vem com um software que é muito mais eficiente do que... Esse é um caso legal, que mostra também o caminho que a gente olha, principalmente para novas soluções. História verídica, tá? Minha, aconteceu. Eu fui para um treinamento lá na empresa... E a NVIDIA ia lançar uma nova GPU em 2020. Já estou perdendo a atenção do tempo aqui. A gente está em 24, ia lançar a GPU, lançou em 22. Então, em 2022, a gente ia fazer o anúncio de uma nova GPU, que é a GPU H100, que é hoje a que está vendendo no mercado. Legal. Aí o pessoal não conta para mim essas coisas, para você me contar antes eu falo, né? Então eu só fiquei sabendo dos detalhes técnicos um dia antes do lançamento. Aí fomos lá para um treinamento e tal, aí o pessoal vai passando o conteúdo, e eu sou da área comercial, queria saber quanto custa, porque eu vou ter que vender isso aqui, poxa. Foi lá, tal, vai, conversa e vai. Eu falei, cara, tá bom, mas quanto custa? O cara falando, tem isso, faz aquilo. Eu falei, meu Deus, eu quero saber o preço. O cara falou o preço, o dobro da geração anterior. Eu falei, nossa senhora, vai ser difícil vender esse troço. Falei, cara, mas custa o dobro. Pra eu convencer o cara, né? No Brasil ainda. No Brasil já tava difícil. Tá bom, vai, me conta mais sobre o produto. Falei assim, para uma aplicação genérica de inteligência artificial, de visão computacional, que identifica cachorro ou gato, ela é 2 vezes mais rápida. Eu falei, nossa, custa o dobro, é óbvio, 2 vezes mais rápido, tá pau a pau. Aí foram passando, essa aplicação é 3 vezes mais rápido, essa às vezes é 1.7 mais rápido. Eu falei, Você já torcendo o nariz, fala, vai ser difícil vender esse troço. Aí o cara solta uma pérola, o instrutor fala assim, mas tem uma aplicação, que ela é 8 vezes mais rápida que a geração anterior. Eu falei, opa, essa é a que eu vou usar para vender, porque 8 vezes mais rápido é um salto fantástico. O cara falou assim, ela é 8 vezes mais rápida para processar Large Language Models, LLM. Nossa. Em 2022 eu falei isso.
para eu lançar um produto em 2022, um hardware, eu tenho que estar trabalhando nele há pelo menos 2 anos. 2020. Uau. Em 2020, eu sabia que em 2024 ia ter uma demanda gigantesca por um tipo de chip, porque um software específico ia demandar esse chip. Caraca. É muito louco. E como que eu sei isso? Eu estou em todos os centros de pesquisa, universidades. Eu tenho mais de 17 mil startups num programa de startups da NVIDIA Inteligência Artificial. 500 e poucas no Brasil. Essa turma me alimenta. A gente vai olhando e fala, olha, putz, a galera tá fazendo isso aqui, ó. Quando isso aqui sair, eu vou precisar disso. Cara, o cara vai precisar, o cara tá reclamando que o meu chip atual não executa essa tarefa. Pô, e se eu fizer um chip que executa, qual o impacto disso? E se eu acelerar um software para executar nesse chip? Pô, cria esse software, dá na mão do cara, vê o que acontece. O cara falou, putz, esse software resolveu. Então, a gente vai coletando, né, vai fazendo essa troca, na verdade, porque é uma troca de eu ter alguma coisa e o cara buscar um problema e minha tecnologia não resolve aquele problema e eu vou buscar resolver problemas difíceis, problema fácil. Meu CEO fala que a NVIDIA não gosta de resolver, a gente gosta de problema difícil e eu vou criar uma tecnologia para resolver um problema que vai endereçar um mercado que não existe. Uau. Eu faço isso desde 1993. Desde a fundação da NVIDIA, eu crio produtos para um mercado que não existe, com tecnologia que não existe. Cara, isso é genial. Então, isso é mas genial. você tem que estar inserido. Dá trabalho pra caramba. A empresa teve. Não é do nada, né? Não é do nada. Não é do nada. Mas você percebe que é uma cadeia de valor que a gente vai movimentando e vai entendendo e fala assim, putz, cara, é para esse caminho. E aí, obviamente, quando esse negócio explode, eu estou preparado para atender esse mercado. Cara, isso que você está falando é muito legal. Eu vou fazer um paralelo, porque assim, eu falo muito sobre criatividade na minha vida, né? Sim, sim. E criatividade nada mais é do que quando a gente fala assim, olha, improvisa, cria, a galera fica apavorada porque ela olha pro nada. E você tá olhando pro lado errado. Nada mata mais a criatividade do que a total liberdade. Você precisa de problema para ter criatividade. Exato, propósito, cara. Você precisa de um problema, você precisa estar limitadíssimo. Quanto mais limitado você tá, porque aí você olha pro que você tem. Você tem que olhar pro que você tem, não pro que você não tem. E faz todo sentido isso. Pô, você tem um montão de gente criando e trabalhando junto, aí você tá olhando tudo que você tem. Fala, olha, tem isso, daqui a pouco eu vou precisar disso. É genial. É genial. Porque tá usando da forma certa o conhecimento que tem. Que legal. Não, é muito doido. E assim, isso, como tá na essência da empresa, volta e meia aparece. Tem um monte de coisa que a gente já criou, desapareceu, que não virou sucesso. Faz parte do mundo tecnológico. Lugar, né? Vai que faz parte do mundo tecnológico. Você saber o momento e falar, putz, isso aqui não deu certo, passou, não era o momento, acontece, é normal. Mas tem que reagir rápido, tem que trabalhar. Então a gente tem um sentimento na empresa que a gente é uma grande startup. Apesar de ser hoje a terceira maior empresa do mundo em valor de mercado, a gente se comporta como uma startup. A gente olha, o Jensen brinca lá e fala assim, cara, pensa que daqui 30 dias a gente está sem grana para continuar a empresa, a gente precisa correr. Speed of light é um dos lemas da empresa. Acelera, vai atrás, erra, conserta. Parece clichê, mas eu estou lá há 6 anos e o negócio funciona assim. Então, por que isso é bom? Porque o mercado está muito acelerado, as coisas estão acontecendo numa velocidade que não aconteciam há pouco tempo atrás. E se você não agir rápido, não decidir rápido, não tomar a frente rápido, perdeu, já foi. Isso é maravilhoso, né? E é muito doido, né? Como isso passa para o público em geral. Porque a gente meio que sabe, né? Você olha lá as empresas, essa empresa aqui é mais arrojada. Essa empresa aqui é mais conservadora. A gente passa, né? Essa impressão. É muito doido isso. E aí, cara, eu tô olhando aqui esse papo que a gente tá batendo e já foi 40 minutos de conversa. Boa, assim, tá uma ó. delícia. Meu Deus! Calma, que eu tenho muita pergunta e um monte de coisa que a gente já... isso aqui eu quero saber. Como é que a NVIDIA tá lidando com as questões éticas em relação ao uso das inteligências artificiais generativas? Sim. Que é o que a gente... Eu nem sei se a gente falou isso no começo ou se foi a gente batendo um papo antes. Como é que a gente não perde o controle disso, né? A gente normalmente dá uma olhada se existe algum perigo, algum risco nessa história. 5 pilares importantes. Primeiro, tudo isso depende de dados. Lembra? Dado, matéria-prima. Preocupação número 1, LGPD. Total. Então, qualquer um que for se meter nesse mundo da IA generativa, primeira preocupação, que já está mais natural hoje quando a gente está trabalhando com dados para IA generativa, não muda nada, é respeitar a LGPD do seu país, da sua região, do que seja, para fazer como tem que ser feito. Então,
check. Legal, risco... Se você fizer certinho, risco zero se você trabalhar dentro da lei de LGPD. Pronto. Segundo risco, propriedade intelectual e direitos autorais. Nossa, total. Caramba, aqui é uma zona cinza, porque a lei não está pronta para receber essa tecnologia. Então, tem coisas que você está fazendo que a lei não entende. Depois procura lá na lei da propriedade intelectual do Brasil, tem uma parte do texto da lei que fala que é algo que vem da alma. Está escrito na lei. Como que você explica o IA generativo? Qual que é a alma da IA generativa? É a GPU da NVIDIA? É o prompt que foi escrito? É a pessoa que... Não dá para a alma ser algo determinante se é propriedade intelectual ou se não é. Então essa é uma área de preocupação, é uma área cinza. Tem que ficar atento, as leis vão precisar ser atualizadas para que a gente ande na linha e não viole nada ou fira o conteúdo ou algo que alguém criou e foi usado. Igual música, se gravar uma música de alguém, você tem que pedir autorização do quem usou, quem não, porque você vai ganhar dinheiro com isso. Então, tem que olhar isso muito sério. Outro pilar, ética. Isso aqui, a IA generativa ela tem um comportamento que, se ela não for bem cuidada, ela alucina. Ela começa a falar bobagem. Ela tem viés. Então, estão sendo criadas técnicas hoje que a gente chama de guardrails, que você vai aparando essas áreas e colocando essa IA generativa numa caixinha, para não falar bobagem. E quem faz isso? Quem tem essa responsabilidade? O cara que desenvolve na NVIDIA? Não. Eu dou a ferramenta para o programador fazer. Eu facilito a vida dele. Eu falo, se você quer colocar um guardrail na sua inteligência artificial, o cara falou, putz, eu quero. Usa esse software aqui. Quando você estiver programando, ele vai colocar esses limites. Eu ensino ele a fazer isso. Tá. Sabe quanto custa esse software? Quanto? 0. Sério? Cara, que bom, né? Então, que bom, porque senão ia ser um impeditivo, né? Então, a gente ajuda porque isso é uma coisa importante. Porque como ela tem muito dado genérico, às vezes você começa a fazer... Ela vai para um caminho que não existe. Então, você tem que colocar essas barreiras. Existem técnicas de software para você colocar essas barreiras. E a NVIDIA tem alguns frameworks para ajudar a turma. Então, essa é muito importante, viés. Depois, comportamentos criminosos. Esse aí não tem discussão. Você criou um modelo, né, um assistente virtual, que é a aplicação às vezes mais óbvia que tem para você pôr essa IA generativa para você começar a interagir. Cara, se o seu assistente virtual ele mandou uma mensagem racista no WhatsApp, é cadeia, cometeu um crime. Quem que é o dono da empresa que vai responder por isso? Uhum. Não tem desculpa. Não, isso não se brinca, isso é sério. Então, tem que ter, e dá para fazer, dá para proteger, para que não tenha viés, não tenha alucinações e cometa coisas erradas. Quarto pilar. Quinto e último, esse é o mais assim, interessante, que é usar a inteligência artificial para o mal. Deepfake, tá, né? Disseminação de deepfake, Putz, aí vamos voltar um pouquinho atrás. Hoje à noite, quando alguém for jantar, você vai estar com uma faca na mão. Quem estiver no restaurante vai estar com uma faca na mão. Você vai ferir o garçom ou você vai cortar a sua comida? Se você for uma pessoa do bem, você vai cortar a sua comida. Se você pegar a faca e ferir o garçom, você está cometendo um crime. Você tem que ser punido por isso. A culpa é da faca? Não. A culpa é da pessoa. A mesma coisa tem quando você pega essa ferramenta, que é a inteligência artificial, aí a generativa, que é uma ferramenta, e usa para fazer algo errado. Qual que é um problema hoje? Às vezes é difícil descobrir quem está fazendo a coisa errada. Então fica difícil culpar alguém. Sim. Às vezes é difícil ter uma legislação para punir alguém que fez a coisa errada. O negócio não entende ainda. Porque não é mundial não também. É mundial. E aí começa uma bagunça. Fala assim, puxa, como que eu... Né? Aí eu tenho que me preparar com ferramentas para combater isso. Então eu tenho uma startup que está próxima da gente aqui no Brasil, que eles estavam, a Minds, a turma muito boa, que eles estavam fazendo autenticação por voz para bancos. Putz, que é show de bola, facilita para você não ter que ficar digitando senha, pôr na mão. Pela sua voz ele sabe que é você. A informação a gente mudou ou ampliou nossa área de pesquisa aqui, que agora eu estou identificando se a voz é uma voz humana ou uma voz gerada por inteligência artificial. Então essas ferramentas vão ter que ser criadas, ou estão sendo criadas, para combater os engraçadinhos, que sempre vai ter, gente. Sim. Sempre vai ter alguém querendo passar a perna. É que eles vão usar uma outra ferramenta. Então a gente tem que ficar atento. Eu até vi uma discussão esses dias de a questão de eleição, né, de eliminar as ferramentas de IA para produzir conteúdo.
Aí o jornalista que fez a matéria, ele foi muito feliz, que ele falou assim, tá, mas você tira aí a generativa, mas você permite o Photoshop, o cara fazer uma montagem? Então, né? Você só mudou a ferramenta. Tá certo que o outro é muito mais fácil, a escala, hoje você perde mais o controle, mas no final é a ferramenta. A gente tem que construir coisas para quem usar a ferramenta de forma errada ser punido. Ser punido. É mais uma ferramenta. Então, se você olhar esses 5 elementos, esses são as partes de atenção que vale a pena olhar, que tem que olhar. Qualquer empresa que queira fazer alguma coisa desse tipo tem que olhar isso. Se não olhar, está se colocando em risco. Sim. E aí eu vou aproveitar que o Marcel fala tudo aqui, eu vou fazer as perguntas pra ele. Porque assim, tá, você tá com a faca no restaurante, você vai dar uma facada ou não? A gente sabe que tem gente que dá facada. Sempre tenho. Uma coisa é o cara tá, né, querendo fazer uma coisa errada com uma faca na mão. Outra coisa é a gente falar, olha gente, criamos uma bomba atômica que a gente vai dar na mão de todo mundo, use bem. Vai ter o cara que vai explodir a bomba atômica. Então, mas aí você construiu uma arma. Tudo bem. Mas aí, onde eu quero chegar? A gente tá falando de geopolítica. E aí eu queria te fazer essa pergunta. Vamos lá. Recentemente a gente teve nos Estados Unidos uma empresa, que eu não vou citar o nome dela, mas que teve uma treta com o presidente, com o espião, desvio de informação de dados. Quando a gente começa a falar sobre geopolítica, porque a gente começa a ter nesse mundo um conflito muito grande, né? Por exemplo, a gente viu no Brexit, a gente vê a hegemonia dos países sendo afetada e batendo de frente com grandes empresas, grandes companhias que têm uma força muito maior do que um país, muitas vezes. Como que um país como o Uruguai, que está avançando em ter a inteligência artificial dela, contrata a NVIDIA e consegue... E como que a NVIDIA garante que o Uruguai... Digamos que o Uruguai seja um país que tá lá cheio de terroristas e o governo é terroristas e todo mundo sabe disso e tá contratando. Como é que fica esse controle desse poder entregando? Eu tô vendendo, eu sei para quem que eu tô vendendo. Isso. Eu sigo à risca todas as leis de embargo possível e imagináveis do planeta. Então tem um monte de país que eu não posso vender. Certo. E a gente não vende. Teve discussão geopolítica Estados Unidos e China. Uhum. A NVIDIA foi proibida de vender chips de uma linha para a China. Eu não posso vender essa minha GPU H100 para o mercado chinês. Não posso. Aí a gente perguntou para o governo americano, tá bom, na regulamentação, qual a especificação técnica que eu posso vender? Eles passaram para a gente, essa daqui você pode fabricar e vender. Aí eu vou lá, vou fabricar e aí eu tenho que convencer o meu cliente na China a comprar aquele produto que é uma especificação técnica limitada, que o governo impôs e eu sigo a regra. Entendi. Eu nunca vou sair da regra. Cabe ao meu vendedor na China lá convencer os caras que vale a pena e tentar fazer negócio, mas dentro da regra. E isso não tem escolha. Isso é seguir essa regra. E eu, como uma empresa global, eu me sujeito sempre a essas determinações globais. Obviamente que eu sou uma empresa americana, então eu tenho que seguir a regra do cara lá. O país tal está em embargo, eu não vou vender. Entendi. Então, de uma certa forma, você controla algumas tecnologias. O que acaba acontecendo, que aí é um negócio não só com a NVIDIA, mas em todas as esferas tecnológicas, vamos chamar assim, hoje você, às vezes, pode causar dano muito maior fazendo um cyber-ataque do que um ataque físico em algum lugar. Então, por isso que esse mundo da cibersegurança também é um mercado que cresce infinitamente, porque a galera não para de tentar fazer graça. Graça no mau sentido, né? Então, todo mundo o que se investe em cibersegurança para evitar esse tipo de coisa é um negócio brutal. Os países têm exércitos. Tem um exército disso. Vai ter que ter a mesma coisa para IA. Então, por isso que quando a gente fala da soberania de IA, como que você vai estar preparado para ser capaz de criar, desenvolver coisas no seu país e não ficar muito dependendo dessa coisa. E como, de novo, como eu sou ferramenta, eu não sou solução final, gente. Eu sou a ferramenta para construir. Vai caber a cada um falar assim, putz, eu vou tomar a decisão de comprar esse kit de ferramentas, usar para criar essa proteção, essa solução, esses conteúdos controlados por mim, para mim. Que demais. Antes de eu continuar fazendo perguntas de coisas que afetam a gente como usuários finais, que eu sempre falo, né? A gente no final a tecnologia só vale a pena se for... É isso, né? Se a gente colocar a mão nela. Se ajudar a gente de alguma forma. Eu quero te fazer duas perguntas aqui, que a gente talvez volte um pouco mais pro mundo corporativo antes de seguir. Primeiro, vamos lá. Quando a gente fala GPU, é Graphic
Process Unit, né? Sim. Quando a gente fala de gráfico, ela não processa só gráfico, né? Você consegue dar uma passada geral, a diferença entre GPU e CPU para quem está assistindo a gente e esse ponto do gráfico? Boa. Isso é uma herança histórica. A NVIDIA é fundada em 1993 e o primeiro produto que eu criei para o mercado foi um chip que tinha uma capacidade enorme de fazer contas e produzir gráficos. Porque os gráficos, por conta da NVIDIA, que foi uma solução que a gente criou, a gente transformou a forma de você fazer um desenho digital em polígonos, normalmente triângulos, que era a forma mais fácil de você conseguir transformar uma imagem digital, né, que transforma mais perto da realidade e fazer ela em polígonos. Então eu criei um processador para fazer cálculo que era muito bom para fazer essa continha matricial e juntar polígonos. Depois eu fui adicionando sombra, textura, eu fui levando coisas para dentro do chip gráfico, Graphics Processor Unit, para fazer essa construção desses elementos gráficos. Lançou o primeiro produto oficial, acho que foi no final de 98, 99. Já emplacamos algumas consoles de videogame. Então você fala, começa nos videogames. No videogame, no gráfico. Aí eu lanço a primeira GPU externa que eu poderia colocar num PC. E ao mesmo tempo eu lanço essa tecnologia para empresas. Então eu tenho uma placa gráfica, GPU, placa de vídeo, para pôr numa workstation, que é usada muito para área de engenharia, arquitetura, cinema, efeitos especiais. Então, é um produto profissional. Eles foram convergindo, foram andando, até que num certo momento, uma empresa falou assim, puxa, esse negócio ele é muito bom para fazer conta. Eu sou de uma área de pesquisa aqui de uma universidade, eu acho que não sei se foi Stanford, alguém de alguma universidade falou, ela é muito boa para fazer cálculo, eu quero fazer uma análise aqui de uma coisa que a gente chama de High Performance Computing, para fazer cálculos mesmo pesados, para fazer simulações, e eu percebi que essa GPU ela é muito boa para fazer isso. Foi quase um efeito colateral. Por conta, ela não foi criada para isso, mas por conta que ela tem muitos cores de processamento, muita memória dentro da GPU, e ela me ajuda. Eu falei, tipo, pô, que legal. Mas aí o cara falou assim, mas tem um pequeno problema. Ela tem memória e tal, mas eu precisava de mais memória, cara. Essas placas de vídeo que vocês fazem para game, para workstation, ela tem pouca memória para um cálculo matemático de high performance computing. Aí o Jensen olhou e falou assim, então eu vou criar um produto que vai ficar no servidor, que vai para um data center, para fazer cálculo matemático com mais memória. E ele vai no servidor, ele não tem saída de vídeo, ele não tem nada, ele é como se fosse um coprocessador. Pega aquilo e usa para outra coisa. Usa para outra, mas eu crio um produto novo. Só que aí ele falou assim, pô, mas o nome GPU já tá aí, eu não vou... Não vou mudar. Então fala que é GPU também, apesar de não ser uma placa de vídeo, de gráfico não tem nada. Nada, zero. E aí eu criei o primeiro chip para data center, meados aí acho que de 2006. E eu fiquei nesse nicho de HPC por muitos anos. Supercomputadores da NASA, da Petrobras aqui no Brasil, nosso maior cliente no Brasil usa bastante e tal. Lindo, maravilhoso. Então ele usa a GPU de data center, um processador, um coprocessador matemático dentro, não é uma placa de vídeo, gente. Não dá para jogar joguinho, Crysis, Cyberpunk, não dá para jogar. Ela só processa, ela só faz conta, ela não tem parte gráfica. E olha que história legal. 2012, num concurso aí de uma empresa que estava fazendo desafios de inteligência artificial, ela te dava lá 1 milhão de imagens, você tinha que criar um algoritmo e ver quantas imagens você acertava. Era um desafio que já acontecia há muitos anos. 3 carinhas, eu não vou lembrar o nome deles agora, um é o Alex, o outro é o Islan, e o terceiro eu nunca lembro o nome. Pegaram uma plaquinha de jogo da NVIDIA e criaram a primeira rede neural de inteligência artificial para GPU. Uau. Eles ganharam o concurso. Todo mundo acertava 70 e poucos por cento, né? Mandava lá 100 fotinhos, acertava 70. Eles acertaram acho que 94. Uau. Todo mundo levou 6 meses para fazer, eles fizeram em 2 semanas. Aí a primeira coisa, fraude. Fizeram fraude aí. Lógico. Mostraram. Mágica, né? Mágica, que a acha sensação que é mágica. Aí escreveram um paper descrevendo isso, como que eles usaram a tecnologia de game da NVIDIA para criar a primeira rede neural de inteligência artificial. Em 2012, o meu CEO viu o negócio e falou, caramba, que legal isso. Chamou os caras para conversar. Um deles foi contratado pela NVIDIA. O segundo resolveu ser pesquisador, mundo acadêmico, continuou a vida normal dele. O terceiro fundou uma empresa. Nome da empresa? Ah, não.
Qual? OpenAI. Olha só! Não é! Olha só! Não é teoria da conspiração. Caraca! Não é sem querer. Dos 3 caras que fizeram o primeiro algoritmo de inteligência artificial para GPU, um veio trabalhar na NVIDIA, o outro foi trabalhar na OpenAI. Tá lá até hoje, CTO dos caras. Caraca. Então o cara nasceu com a minha tecnologia. Então, e ele começou com uma GPU, uma placa de vídeo, e agora ele usa milhares de GPUs, esse coprocessador de cálculo matemático, porque ela é muito boa para fazer conta, probabilidade, estatística, que é a essência da inteligência artificial, são fórmulas matemáticas. Cálculo pesadíssimo. Cara. Esses caras são os Einsteins de hoje. São gênios. Os caras têm uma capacidade de improvisar, de mudar, de buscar, que é de tirar o chapéu. Surreal. Cara, é de tirar o chapéu. E é com número, né? Muito com número. Então, assim, essa é a tecnologia. Então, se você olhar para o seu computador, ele faz tarefas na CPU. Quando você joga um joguinho, ele faz os cálculos para gerar aquela imagem na GPU. A CPU é importante? Sim, tem um papel importante, tem muita coisa que acontece junto, mas boa parte do trabalho pesado vai na GPU. Quando a gente vai para o data center, aí o trabalho sim se concentra muito na GPU. E por que ela é muito boa? Um PC aí, normal, um computador, tem lá um processador de 10 cores, 12 cores. Uma GPU tem 10 mil, 12 mil, 18 mil cores. É núcleo de processamento que não acaba mais. Aí como que eu faço? Putz, é muito núcleo. O que eu fiz? Eu peguei a memória. A gente tem memória no computador, né? Você tem lá 8 GB de memória, 16 GB de memória. Eu peguei a memória e grudei junto com esses 10 mil cores. Então, além dos 10 mil cores, eu pus lá 80 GB de memória grudado no mesmo chip. Eles se conversam o tempo todo. Então eu aumento muito a velocidade. Aí eu falei assim, puxa, mas aí eu preciso programar esses 10 mil cores. Como que eu distribuo o processamento? Aí eu criei softwares que simplificam essa vida do programador, ele nem sabe. Eu faço a mágica nos bastidores. Eu mando para ele, na hora que o software dele entende que vai rodar numa GPU, eu já faço a tradução para esses 10 mil cores, usa a memória da GPU, não usa a memória do servidor, só usa da GPU, carrega aqui e devolve isso rapidinho para ele. Uau. Isso aí é eu transformo. Aí por isso que a gente mudou a arquitetura da computação. A gente está mudando a arquitetura do data center, porque ela faz cálculo massivo de forma paralela em altíssima velocidade. Essa é a arquitetura da GPU. Uau. É outro. A gente está falando de outro lugar. É outra coisa. É outro lugar, é outra coisa. Mas... E aí é louco, né? Isso que você falou, porque a gente consegue acompanhar. Vamos lá. Claro, já está em outro universo, mas o game a gente vê, né? A gente vê. E aí o polígono, a gente consegue ver nos primeiros jogos que tinham imagem, era aquela coisa pontuda, que são esses são os polígonos. É que agora os triângulos são tão pequenininhos que você não consegue ver. E para ser menor, tem que ser mais processamento, mais compacto, mais capacidade da GPU. Para hoje a gente ver um jogo e falar, é uma pessoa, você não consegue diferenciar. Cara. Você não consegue. A gente tem alguns casos aí de digital twin, de fábricas digitais, que a gente vê uns vídeos e eu falo assim, cara, essa aqui é digital? Não, essa aqui é real. Não, pera. Não, essa é digital. Você não consegue. Então, vamos lá. Você já puxou... Não, antes de falar isso, calma. Não, calma. Você que puxou a parte gráfica. É muita coisa. Não. Antes da gente entrar no Digital Twin, eu queria te perguntar uma coisa aqui. Tá bom, o cara que tá assistindo fala, uau, tô pirando com isso. A gente começou falando mais da parte corporativa e agora a gente tá entrando nisso. Mas, o cara que tem um data center, ou quem vai comprar, quem vai atrás da NVIDIA? É um cara que é um dono de data center, é uma empresa grande. O cara que tá assistindo isso tá falando, acabei de renovar, O que o cara faz uma hora dessa? Então, essa é uma parte boa porque, assim, eu sou onipresente. Eu tô em todos os lugares, em todos os parceiros. Eu não vendo nada, absolutamente nada direto para os usuários finais, as empresas finais. Eu não vendo para eles. É meu ecossistema que entrega essa solução. Então... como que a NVIDIA atua, né? Eu tenho um cliente que tem um problema, fala assim, puxa, eu quero... vou dar um exemplo real. Eu tenho uma empresa no Brasil chamada Petrobras que faz, né, explora petróleo. Eles precisam saber aonde vai ter que perfurar. Então o que eles fazem? Vai lá com um navio, fica varrendo o solo do oceano com tipo um radar, que é uma esteirinha, coleta milhares e milhares de dados geofísicos, trazem esses milhares e milhares de dados para um supercomputador, e esse supercomputador vai deixar o cara visualizar aquele subsolo, e aí o pesquisador, o geofísico, vai sugerir o local da perfuração, baseado nesses dados coletados.
Qual que é o desafio da Petrobras? Ela coleta muito dado e ela precisa processar isso de forma rápida e precisa. Tem que ter uma precisão para aquele negócio dar certo, porque cada furo são 60 milhões, 70 milhões de dólares. Não pode errar. Uau. Legal. Aí ela falou assim, putz, eu faço isso dessa forma, com esse código. Aí em 2006 ela falou, putz, o cara fez isso com GPU. Deixa eu começar a usar essa GPU. E ela vem usando desde então. Só que hoje eu colaboro com a Petrobras no software. Na inteligência. Falo, ó, esse software aqui, nessa GPU, precisa mudar essa linha do código aqui, porque ela vai fazer uma chamada nesse novo hardware. Aí o cara da Petrobras muda a testa e fala, putz, agora ficou bom. Vou comprar. Ele não liga para a NVIDIA. Ele vai nos fornecedores do mercado, os fornecedores de hardware, e ele vai comprar os servidores desses caras. Aí esses caras, quem ganha o edital lá, ganhou o negócio, ele compra de mim, eu entrego para ele constrói o data center e entrega para a Petrobras. A Petrobras pega o código dela, começa a rodar e chama a NVIDIA para ajudar a acelerar o negócio. Que demais. Então a Petrobras vai, conversa com você, aí vem na ScanSource. Isso, vai no ecossistema buscar. Eu tenho cliente que ele não quer comprar o hardware. Ele fala, não, eu não vou comprar esse servidor, eu vou usar na nuvem. Eu estou em todas as nuvens. Eu vou na Microsoft, na Azure, vai lá, vou na Oracle, OCI, estou lá também. Eu ajudo a desenhar, falo assim, ó, nessa nuvem você vai precisar dessa instância. O cara, opa, o cara sobe lá, faz muito mais rápido, gasta muito menos dinheiro, e aí ele está na nuvem, não precisa mais do servidor, desliga, acabou o custo. Uhum. Então eu vou trabalhando muito mais a cadeia do ecossistema, e para o usuário final eu vou mostrando o que é possível fazer e tento adequar o que ele quer fazer na realidade tecnológica dele, porque eu tenho clientes que querem ir para a nuvem, então vou ajudar ele a usar a nuvem. Tem clientes que querem comprar equipamento, eu vou ajudar ele a comprar o equipamento, mas eu não vou vender nem a nuvem nem o equipamento. Eu vou preparar todo o terreno, põe os jogadores lá para jogar e alguém vai marcar o gol, mas não sou eu. Então eu fico... Vocês resolvem o problema do cara e falam, ó, desenhamos como resolver o seu problema. Eu dou arquitetura para ele, exatamente isso. E aí fala, é isso que você precisa para resolver esse problema. Testo, valido, faço prova de conceito, dou acesso lá. O cara realmente, a hora que faz isso, ele vai para o mercado. E aí a parte boa, ele vai para o mercado sabendo o que ele precisa comprar. E ele vai para o mercado com a certeza que o projeto vai funcionar. Que legal. Então, assim, por isso que são sempre projetos um pouco mais longos, a gente acaba aprofundando mais com o cliente, a gente tenta entender o problema dele, é muito importante saber o problema que ele vai querer resolver, para ver qual tecnologia vai... Porque às vezes o cara tem um problema que a IA generativa não resolve. Então não adianta eu ir lá oferecer a generativa para ele. Não vai resolver. Ele tem um problema clássico de machine learning, que também faz parte da inteligência artificial. Nesse guarda-chuva que você falou. falou. Nesse guarda-chuva, mas ele não precisa de IA generativa. Ele vai usar algo mais simples, mais básico, porque é o que resolve. E o mais simples, mais básico, demanda menos computação. Que legal. Ele vai precisar de um equipamento menor. Vai resolver a vida dele e vai gastar menos. Pô, isso é muito legal. Então, às vezes, deve ter um monte de cliente aí em potencial que o cara tá gastando mais dinheiro do que deveria. Um monte, porque não tá otimizado, não tá acelerado. Assim, cara, eu vou reduzir sua infraestrutura pela metade. E é louco isso, porque no Brasil o cara olha o bolso e ele só pensa com Quando a gente entra nessa conversa é uma delícia, porque aí sabe o que é legal? Ele não vai me pedir desconto no final do dia. Não é? Porque ele já tá recebendo. Já tá recebendo de volta pela realização do projeto, pela solução do problema. Aí ele vai te perguntar prazo de entrega. Quando você vai pôr isso pra o cara fica desesperado, né? Desesperado para ver esse negócio rodando. Mas aí é muito louco, porque a NVIDIA ela atua em todos os setores. Todos. Absolutamente tudo. Todos. Mas vocês não têm um médico trabalhando... Eu sou contratado da NVIDIA. Tenho. Tem? Tenho, cara. Eu tenho gente de tudo que é... De todas as áreas? Domínio que você pode imaginar. Tenho médico, tenho PhD, tenho cara de logística, tenho cara de varejo, tenho cara de ciências... Então isso é legal, porque então a NVIDIA ela não tem claro, para ter essa área de criação de inteligência artificial, mas para poder solucionar tantos problemas. Eu preciso do cara que conheça que a gente chama de domínio. Então, quando eu vou conversar com o cara da Petrobras, eu tenho um especialista de oil and gas na NVIDIA que conversa com ele. Que o cara entende do negócio da Petrobras. Do cara. Isso é legal, hein? Se eu vou falar com um médico, eu tenho um médico, um doutor, PhD, médico dentro da NVIDIA que sabe o que o cara está querendo fazer como na regulação médica para poder trabalhar e criar essa solução. Se eu tenho um cara do mercado financeiro, é a mesma coisa. Que legal. Então, hoje, se a gente parar para pensar, e assim, eu sou pequenininho, tá? Eu tenho, globalmente, a gente está perto, acho que de 26, 27 mil funcionários. É pouco.
Dessa turma... Cara, peraí. Calma. A NVIDIA tem 27 mil. por aí. A terceira maior empresa do mundo. Caraca! Fiz uma conta. O dia que a empresa atingiu 1 trilhão de valuation, que foi em maio do ano passado, a gente tinha 25 mil funcionários. Uau. Aí eu fiz uma conta do valuation per capita, né? Quanto vale... Já queria saber. Pô, você não pode depositar? Pô, fiz a conta, 1 trilhão dividido por 25 mil, valuation do Marcel, 40 milhões de dólares. Olha aí. Quer contratar? Não, contei pra minha esposa. Ela falou, por 2 milhões, tira esse traço daqui. Brincadeiras à parte, a gente é muito pequeno. Mas dessa turma, né, desses 27 mil funcionários, talvez perto aí de 70% é a turma de engenharia e desenvolvimento. Que são especialistas em... Nas áreas, nos domínios. Que legal. 10, 15% operações e 7, 8% vendas. Que legal. Então a gente é uma estrutura super pequenininha, enxuta, mas focada nessas áreas, com conhecimento nessas áreas e escalando através dos parceiros. Por isso que eu não vendo nada direto, eu dependo do meu ecossistema. Foca em outra coisa. Eu dependo do distribuidor, dependo do fabricante, dependo do cara da nuvem para dar acesso à minha tecnologia. Então eu habilito, treino, capacito, incentivo, ajudo, vou em cliente, mas eles são minha força de venda real. Uhum. E ao mesmo tempo eu estou com uma equipe especializada que ajuda o cliente final a construir essa demanda. Que legal. É uma dinâmica bem interessante. E aí, pensando nessa estrutura que você explicou, que, nossa, eu não sabia, muito E interessante. global, tá, o cara? Então eu tenho gente espalhada pelo mundo inteiro. Eu tenho, É porque tenho você precisa do 4 cara pessoas falando... da área de pesquisa pesada da NVIDIA que são brasileiros, que moram no Brasil. Que legal. Trabalham no time global remoto, mas estão aqui. Porque eu imagino isso também, tá? Às vezes o cara tá lá na empresa dele e tal, e tem um problema que é muito específico. Sim. E o cara tá na Grécia, ele fala grego. E aí você precisa ter um cara que vai saber se comunicar com ele, porque comunicação é crucial nisso. Sim. É aí que a gente precisa dos caras nos países. No meu caso aqui, eu trabalho numa empresa americana, tá? Mas eu tô a equipe brasileira para falar com os clientes brasileiros. Pô, eu vou ser a ponte com esse cara. Mas na hora que precisa do especialista, eles se entendem na linguagem. Eu fico só olhando, esperando. Eu não conheço os caras, não entendo nada. É muito profundo. As conversas são assim num nível que é assim, de você acabar a conversa, eu falo assim, acabaram. Me fala o que eu tenho que fazer agora, porque eu não entendi nada. E os caras falando, caramba, você resolveu, putz, isso é sensacional, eu quero pôr a mão. Eu falei, tá, mas no quê? Me ajuda a entender o que vocês fizeram. entender o que vocês fizeram. É fantástico, cara. É legal de ver. Que legal. E aí eu queria que você faça um pouco agora, voltando naquele gancho, do Digital Twin. Tá. Porque vocês não só criam toda essa inteligência para solucionar o problema, como vocês constroem um planeta se precisar, digital. Sim. Essa é um negócio legal. Se a gente gravasse esse podcast há 2 anos atrás, a gente já está falando do metaverso. Que eu vou perguntar daqui a pouco. Certeza absoluta. Uhum. Que por acaso precisa da minha tecnologia para ser construído, sustentado e trabalhado, né? Desenvolvido, criado, sustentado. Só que, como você até mencionou, para a inteligência artificial, você precisa ter um propósito, um objetivo para fazer, assim, um problema para resolver, para criar, para fazer as coisas. No metaverso tradicional, né, o mais varejo, vamos chamar assim, das pessoas ir lá no ambiente virtual, assistir um show, isso é ok, mas não é aí que está o negócio. Desde o dia zero a gente sabia que não era aí que está o negócio. Isso é uma coisinha. É muito pequenininho pelo potencial dessa tecnologia. Esse é o ponto. Essa tecnologia pode ser empregada em algo muito melhor, que é o metaverso industrial. Aí o negócio é interessante, porque você começa a ter otimização de fábrica, redução de custo, aumento da produtividade. Você começa a simular qualquer cenário de uma indústria num ambiente digital. E você otimiza essa indústria. Então o impacto que essa tecnologia causa na nossa cadeia produtiva é gigantesco. Gigantesco. Então a NVIDIA começou a atuar em algumas verticais. Eu tenho um caso com a BMW na Alemanha, que eu tenho uma fábrica que vai ser inaugurada na Hungria em 2025, que já está produzindo carro no mundo digital. Eles têm todos os processos da fábrica mapeado, robozinho andando, empilhadeira, ser humanozinho, os avatarzinhos andando na fábrica. E tem isso visual, dá visual, pra ver, você vê a fábrica funcionando. Aí o cara fala, putz, muda ali, ó, porque quando ele estiver operando, tá vendo? Aquele cara tá andando ali e toda hora tá passando empilhadeira ali. Eu tenho um risco ali.
Pô, será que eu não posso sugerir uma outra rota para essa empilhadeira e deixar ali só para pedestre? Ah, mas aí eu vou ter que mudar o layout aqui da fábrica. Muda no digital, não precisa ser físico. Mudou. Ih, piorou a produção em 10 minutos, porque esse layout ficou um pouco mais longo. Opa, então, vamos voltar. Vamos fazer outro layout, pensando na segurança, fazer o pedestre não poder andar por ali. Nesse layout, melhorou em 5 minutos a produção. Produzo mais carros. Caraca, no digital. Em um ano você economiza. No analógico o cara ia fazer, eu ia matar a gente na fábrica atropelada para testar um negócio. Você consegue ver o consumo de combustível da máquina. Tudo, cara. Você vê tudo. Então, dá trabalho? Bizarro. Não foi feito do dia para noite. A gente está há 3 anos trabalhando com eles. Começou num pedacinho. Essa é a parte interessante. Você pode começar pequeno. Você pode fazer o Digital Twin ou o pequeno universo digital só de um pedacinho da sua indústria. E aí você vai crescendo até chegar nesse estado da arte de fazer tudo. E aí vem a cereja do bolo. Pô, Marcelo, mas tá bom. BMW, Alemanha. Estamos no Brasil. Meta Indústria. Tem um programa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial no Brasil, fundiado com grana do governo federal, que montamos um laboratório da indústria que já é 5.0, que chama Meta Indústria, em São Caetano. Aberto para visita de qualquer empresa. Com esse negócio funcionando. Eu tenho linhas de produção, eu tenho robô trabalhando no digital, aí a gente mexe, muda, faz a mudança no digital, clica e vê ele mexer lá no real. Tem um robô real pegando pacote de bolacha e pondo na caixinha lá, que foi programado, foi treinado num computador. E aí você vê lá, você mete tipo The Sims, ajuda aqui, pá, mexe, e aí você olha lá acontecer. Aqui no Brasil, empresa brasileira. Que legal. Isso Então, com tecnologia NVIDIA também. Sim, mas aí é um ponto interessante. Eu sou uma parte importante, óbvio, mas eu não trabalho sozinho nisso. Porque os softwares de engenharia que constroem esses universos não são meus, são dos meus parceiros. Os softwares de operação de fábrica não são meus, são dos meus parceiros. É da Siemens, é da Rockwell. O software de engenharia é o AutoCAD, é o Plant Simulator da Siemens, é o da Dassault. Cara, é um ecossistema de software gigantesco. O que eu fiz, eu fui juntando todo mundo, criei uma plataforma, imagina um SharePoint 3D. Se alguém já usou um SharePoint, você muda o arquivo Excel e o amiguinho está na casa dele e viu você mexendo no Excel, eu fiz isso para o mundo 3D. O cara está trabalhando num projeto 3D, ele mexe, eu vejo a mudança renderizado em tempo real de qualquer lugar. Uau. Então eu criei esse ecossistema, eu fui a cola que juntou todo mundo, dá um trabalho danado, porque tem muito desenvolvimento de software, plugin, pôr todo mundo para conversar, às vezes são concorrentes, então você tem que, né, tomar bastante cuidado, mas o que eu achei legal é que aqui no Brasil a galera comprou a ideia. Então, se você vê a lista lá, tem talvez uns 12, 13 concorrentes na mesma sala, fazendo os projetos. E aí até tem um integrador nosso que liderou o projeto, que é a SPI, e o Elcio fala lá, a gente já sabe o que nos separa. Vamos focar no que nos une. E aí a gente criou, aí foi assim, um negócio sensacional. Eles têm um objetivo, eu acho que de levar em 2 anos 100 empresas para visitar o laboratório. E eles fazem um trabalho de consultoria para entender a maturidade digital da empresa. Porque não adianta você querer ir para o mundo digital se você não tem dados. Você não tem os assets digitais da sua empresa. Vai ter que construir. Você está medindo sua linha de produção? Não estou medindo. Então você tem que medir primeiro. Você tem que gerar esse dado para depois ver como a tecnologia vai te ajudar e você conseguir medir se a tecnologia melhorou ou piorou sua produção. Então eles fazem uma análise, uma consultoria da maturidade digital da empresa. Aí no segundo dia eles fazem um tour pelo laboratório para mostrar as tecnologias acontecendo, para a galera ver que é possível. E no terceiro dia eles sugerem, baseado no seu cenário e no que vocês viram lá, essa tecnologia aqui talvez seria a primeira que você deveria implementar para melhorar a produção, para melhorar a logística, para melhorar a qualidade, que vai ter um impacto mais rápido na sua indústria. Que legal. E isso, cara, qualquer segmento. Qualquer segmento. E aí a ABDI está concentrando essas informações, ela está construindo um repositório com essa inteligência, vamos chamar assim, para que se uma indústria similar queira ter um acesso, ela já vai ter acesso ao dado e aí provavelmente uma IA generativa vai recomendar para ela, falar assim, olha, baseado no seu cenário e no histórico que eu tenho de empresas similares à sua, essas seriam as tecnologias mais potenciais para te ajudar a resolver os problemas A, B e C. No Brasil. Caraca. Isso é muito... Começa só querer fazer. Surreal, né? É só querer fazer. A tecnologia está aí para todo mundo. É só querer fazer. E aquela turma e a tendência é que ela fique cada vez mais acessível, né? Daqui a pouco da minha casa eu consigo acessar e fazer. Essa é uma ótima pergunta. Antes, eu ter um supercomputador, eu sei quanto custa o computador porque eu vendo alguns. A SKSource vende alguns aqui.
Preço de lista lá nos Estados Unidos, $300 mil. Uma super máquina com 8 GPUs H100, o top de linha da NVIDIA, $300 mil. Cara, eu sou uma startup. Eu e meu amigo criamos um negócio aqui, putz, uma ideia genial, e eu preciso processar isso nesse supercomputador para eu validar e pôr meu software para funcionar. Ele não tem $300 mil. Traz para o Brasil um imposto, 1 milhão e cacetado, 2 milhões, 3 milhões. Como que uma startup ou qualquer empresa vai investir 3 milhões? Você imagina que você pode usar esse computador na nuvem por $3 a hora? É mesmo? O mesmo computador. O mesmo. Puxa, eu preciso usar ele por 1.000 horas, vezes 3. $3 mil. A conversa muda. Pô? Então a gente democratizou o acesso a essa tecnologia. Que demais. Então hoje eu tenho centenas, milhares de empresas acessando um supercomputador que até pouco tempo atrás só a Petrobras acessava, só a NASA acessava, por $3 por hora. Uau. O que dá para fazer? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então não se acanhe, não fica, putz, será que vou ter acesso à tecnologia? Cara, tá lá, entra no sitezinho, tem um monte de fornecedor, $3 por hora. Você tem um acesso, testa, valida, funcionou, vai ser milionário. Isso é muito doido, né? Porque a gente tá vivendo Então, um momento hoje em dia... Explode. Por isso que vai explodindo. E aí a gente tá vivendo um momento que já tá tudo aí. E Tá você aí, tem tá acesso a aí. Tem tudo. acesso. Às vezes o que falta é conhecimento, saber informação. usar informação. Então, putz, essa capacitação constante é muito importante. Porque às vezes o cara pode fazer a mesma tarefa, ao invés de ele usar por 1.000 horas, ele usar por 10 mil horas e ele consumiu $30 mil. Foi, puxa, se você tivesse feito certo, você consumiria 3. Sua empresa, você gastou todo o dinheiro do investidor na startup e o negócio não deu certo porque você não soube usar a tecnologia. Putz, isso é mega frustrante. E deve estar cheio disso. Nossa. E já tem muito aplicativo e sites utilizando a inteligência artificial generativa? Tem, um monte. Até recomendo, quem quiser brincar um pouquinho, vai no próprio site da NVIDIA, tem um repositório nosso que chama NGC, ngc.nvidia.com. Deve ter lá, eu acho que uns 15, 18 modelos de IA generativa que você pode brincar. E você brinca no site. Tem um modelo que você manda uma foto, ele começa a descrever, depois você manda foto e texto, ele vai combinando. Uau. Tem um lá que você faz uma simulação para empresas de logística de rota de entrega. Você põe dados lá de quantos entregadores você tem, quais caminhos você vai preenchendo umas tabelinhas lá, põe para calcular, ele sugere para você. Uau! De graça, para brincar. Você pode baixar aquilo como uma API. Eu te mostro o código. Que legal. Mais legal é que ficar brincando no chat GPT. Cara, ali é um parque de diversões. E assim, de graça. Você tem acesso, obviamente acelerada por GPU para fazer um negócio mais rápido, redondinho. O cara pode criar uma aplicação a partir daquilo lá hoje, porque tudo que está lá é open source, custo zero. Gente, é infinito. Assim, é só querer, turma, é só querer. E aí o que acaba acontecendo? O cara já cria, faz uma aplicação, a aplicação começa a dar certo, o que vai precisar? Data center. Data center. Aí a gente volta para o mesmo assunto que a gente começou a falar há exatamente 1 hora atrás. Funcionou. Quero pôr isso em produção. Data Investir em center. data center. Não tem o que fazer. Que legal! Adoro. E aí a gente tá falando sobre economia. Isso eu acho muito legal, que tinha que entrar na cabeça dos investidores, da galera que tá com o dinheiro no bolso. A gente tá falando de economia de dinheiro o tempo todo. Tudo isso é economia, eficiência. Você vai gastar menos energia, você vai gastar menos recurso, menos tudo para fazer mais. Esse é o objetivo, fazer com menos, muito mais. Isso. Essa é a essência da NVIDIA desde a fundação dela. Que legal. No momento desse que você precisa fazer muita coisa a um custo baixo, obviamente que eu me destaco. É aí que eu entro. Que aí é o valor da tecnologia. Se o cara olhar e falar assim, nossa, esse negócio é caro. Não é que é caro, é que você não tá vendo para que você não entendeu, né? Você não entendeu ainda porque você precisa usar. Talvez você nem precise. Então ele vai ser caro para você. Agora, se você entendeu realmente o que ele vai te ajudar a fazer, qual problema ele vai resolver e quanto você vai ganhar resolvendo esse problema, você vai achar barato pra caramba. Que demais. Tinha um mantra do Jensen que ele falava assim, quanto mais você compra NVIDIA, mais você economiza. Agora com a fábrica de AI, quanto mais você compra, mais você ganha. Você vai produzir. Que legal. Isso em menos de 3 anos mudou. Muito louco. E é cada vez mais rápido. Mais rápido. É isso que a gente fica ansioso. Não dá pra negar, não tem como. A gente fica esperando o próximo. O que vai acontecer agora, né? Não, e a gente acha
E quem não acha isso, não tá entendendo alguma coisa, que a gente vai... Tá, o medo de ser substituído daqui a pouco também. O que você acha sobre isso? Marcelo Saraiva. Você vai ser potencializado. Algumas coisas vão sair, vão sumir. Algumas profissões... Gente, Como eu fiz curso de datilografia. Para quem não sabe o que é isso, tem uma galera mais jovem escutando, a gente escrevia em máquina de escrever. E aí tinha uma escola que te ensinava a digitar para ir mais rápido e produzir mais folhas por minuto. Uhum. Hoje alguém faz curso de datilografia? Não. Existe empresa de datilografia? Não. Existe professor de datilografia? Não. Tinha um cara que acendia a lamparina na rua. Não existe mais esse cara, porque esse negócio, aquela tecnologia não existe mais. Aquele propósito do cara não existe mais. Ele não vai fazer mais. Então vai acontecer a mesma coisa em diversos setores da economia. O que a gente tem que estar preparado é como que eu me capacito para essa transformação, como que eu formo mão de obra para esse novo cenário. É isso que a gente precisa mudar, senão ficar para trás. Aí não tem jeito. E aí é muito doido, mais uma vez, a inteligência... Por isso que eu acho que a inteligência artificial generativa agora é o maior salto da história que a gente já viu. Em tecnologia, de longe, a gente imagina que é a maior onda. Nem onda, é uma tsunami. E como isso impacta na geopolítica, porque é isso, né? Agora você já consegue... investimento. E como que os governos... E aí você força o governo se atualiza. Então, e aí uma coisa que é importante que a gente vê muito é não só se atualizar e investir, mas o governo precisa ter uma estratégia para a inteligência artificial. Qualquer governo, não é só o Brasil, qualquer governo. Porque com a estratégia ele vai saber os caminhos que ele vai seguir. Uhum. Vou dar um exemplo que foi interessante. Logo que saiu o ChatGPT, o governo italiano proibiu o uso. Aí ele, depois de algumas semanas, ele falou, não é proibir. Olha, eu estou ficando para trás, todos os meus vizinhos estão usando. E foi embora. Eu estou tirando isso da minha população. Eu vou ficar para trás. Não, então eu tenho que dar acesso, eu preciso melhorar isso, mas criar algum controle, alguma regulação, importantíssimo. Mas você não pode proibir. É um erro estratégico. Por quê? Porque não tinha uma estratégia. Para que o cara quer proibir o uso? Qual a estratégia disso? Nenhuma. Então, se você cria, eu quero fazer um investimento nessas fábricas para poder capacitar as pessoas, o novo operário da fábrica digital, vender serviços, criar serviços do Brasil para levar para o mundo, blá, blá, blá. Eu vou melhorar isso, vou melhorar a taxa, vou dar infraestrutura, tenho energia, tenho espaço, bum! Atingimos um ápice tecnológico que o Brasil vai ficar para trás. Não, vou investir numa fábrica de chip no Brasil. Não vai. Não vai. Não é por aí. Não vale a pena. Não vale, cara. A gente não tem problema logístico. Matéria-prima. Cara, custa 5 bilhões de dólares, 6 bilhões, 8 bilhões de dólares uma fábrica. Não é aqui que vai estar a fábrica do hardware. Mas eu posso pegar esse hardware, trazer para dentro da casa e produzir soluções que vão gerar muito mais, vai movimentar muito mais economia do que uma fábrica de chip. Você acha que vai competir com a TSMC que fabrica chip, a própria Intel? Cara, esses caras estão fazendo isso há 60 anos, é uma tecnologia caríssima. Não é pra gente isso. A gente já perdeu esse monte. Agora a gente tem um outro monte passando, um outro trem-bala passando aqui com outras tecnologias. Que aí é mais mental, é mais inspiração, dar o acesso pro cara, dar condição de trabalho, dar conhecimento, proteger o nosso dado e vai fazer acontecer. E aí é muito doido, porque, por exemplo, o cara parece que só vai na dor, não vai no amor, né? Então, isso é bem do Brasil. Eu tô aqui há 50, eu sei como não é fácil. Porque, por exemplo, a gente sabe que se os caminhoneiros quiserem parar o Brasil, eles param o Brasil. Justo. E já tem a tecnologia aí para transformar os caminhões tudo em... automatiza isso aí. Tá, já tem, né? Uma coisa, o problema do carro autônomo é o mundo híbrido. Se você falasse para mim hoje, todos os carros a partir de amanhã serão autônomos, ia funcionar perfeitamente. O problema é o híbrido. Enquanto tiver gente... Enquanto tiver gente no meio, né? Vai dar confusão. Porque o carro autônomo segue a regra. O ser humano, não. Então é interessante isso, porque, por exemplo, a gente sabe que a logística no Brasil é uma questão muito grande. Crítica. Trava muita coisa. E aí, tudo é rodoviário hoje em dia, né? E aí, se você pega e pensa que o motorista ele pode dirigir 8 horas, tem que parar 12, né? Porque ele não pode dirigir mais. E aí, o cara da empresa lá, o dono da empresa, se meu caminhão não parasse, eu ganhava muito mais, blá, blá, blá. Põe a tecnologia para rodar. Agora, a quantidade de caminhoneiro desempregado.
Vai demorar. Hoje eu acredito mais o cara colocar a tecnologia para segurança. Por exemplo, tem empresas que transportam produtos químicos ou de alto risco, que ela exige que tenha um dispositivo dentro do caminhão que fica medindo a atenção do motorista, se ele tá dorme, piscando, se ele está no celular, distração. É um algoritmo de inteligência artificial. Gera um alerta, fala, ó, descansa, manda o cara parar, avisa a empresa, ó, o Paulo lá que está dirigindo o caminhão há 12 horas, não pode. Eu acho que vai mais por esse sentido do que... Ainda tem muito chão para você substituir tudo, mas é algo para ficar atento. Cada vez mais está ficando mais fácil dirigir. Como que você dirigia tanto tempo atrás, quando você mudava a marcha, blá, blá, blá. Direção hidráulica, câmbio automático, agora coisa de segurança, e a autonomia vai entrar nessa jornada. Às vezes mais rápido, menos rápido. Mas vai acontecer. Aí, vamos lá. Você que está inserido nesse mundo, o que você vê que está mais próximo da gente ter um impacto grande assim na sociedade de inserção de inteligência artificial generativa e mudança? Hoje, o que eu acho que vai rapidamente a gente ser absorvido e usar isso são os famosos copilots. Os assistentes para tarefas específicas de tecnologia, de softwares. Então, se você hoje trabalha numa empresa de software e a sua empresa de software não está pensando em construir um copilot do software, do seu software, você vai ficar para trás. Caramba. E o que isso significa? Significa que a gente... eu uso o Copilot da Microsoft, da NVIDIA. A gente tem lá as reuniões no Teams. Quando acaba a reunião, aparece lá a gravação, tem a transcrição e agora vem o sumário da reunião. Olha, na reunião hoje foi dito isso, isso, isso. Os principais temas foram esses. Essas foram as principais perguntas da reunião. Se eu não atendi a reunião, eu olho e falo, opa, tem informação legal aqui, eu quero assistir essa reunião. Eu vou bater o olho e vou investir 1 hora do meu tempo. Antes que eu tinha que fazer, assistir e falar, putz, 1 hora do meu tempo e não tem nenhum assunto que não foi relevante para mim. Aí eu leio o sumário e falo, não, os caras falaram aqui, nesse momento não preciso, eu já sei, eu já ouvi. Próximo, isso está acontecendo hoje, não é ficção científica. Todas as empresas que fornecem algum software vão colocar esse Copilot. Então, quando você tiver uma dúvida na hora de você fazer a sua planilha, você vai pedir para a máquina fazer e ela vai fazer para você. Se você está trabalhando com o SAP, que dá dor de cabeça para caramba, você vai perguntar para o assistente do SAP o que eu preciso fazer. Uau. Isso vai acontecer com todos os softwares que a gente conhece. E isso agora? Está acontecendo, os caras estão construindo esses caras. E aí isso vai aumentar uma produtividade para a gente, de coisas que às vezes você fica quebrando a cabeça para fazer. Perder um tempo nas bobeiras que já... Bobeira, cara. Então, aí como isso é quando você melhora a produtividade? A gente fez um paper, a NVIDIA publicou um artigo de pesquisa que chama Eureka. Que eu dei um comando para o robô, com a minha voz, eu falei assim, eu quero que o robô pegue este copo d'água e levante e ponha na mesa. Esse meu texto, minha voz virou um texto, esse texto virou uma função matemática que se combinou com linguagem de programação de robótica, deu as instruções para o robô, e o robô foi lá, pegou o copo e fez o que eu pedi. Você não precisa mais saber. Sem eu saber uma linha de programação de robótica. Uau. Alguém fez, juntou todos esses negócios, alguém tem que fazer isso, mas você potencializa. Imagina se eu sou um roboticista que chama, o cara que programa robô, e ele programa 3 robôs por semana. A partir desse momento, com essa ferramenta, ele programa 50 mil robôs por semana. Quanto custa para se implementar um robô? O robô custa tanto. Mas para programar um robô fazer vai custar tanto. Cara, resolvi esse problema. Cara, o custo do robô ficou barato. Põe robô na rua. Uau. Quanto tempo demora para ensinar um robô a fazer uma tarefa? Tanto tempo. Cara, eu faço isso instantâneo agora. Quanto de capacidade de processamento no robô eu preciso? Nada. Eu faço no data center. Transforma a indústria de robótica, de repente, muda completamente os gargalos, né? Cara, você eliminou um gargalo. E aí o negócio escala. Aí tem um amigo meu que trabalha nesse ramo falou assim, cara, o que eu vou fazer com o roboticista? Eu falei, ensina ele a usar essa ferramenta. Ele vai produzir mais. Ele não quer, ele vai perder o emprego. O negócio é atualize-se. Vai atrás. Não deixa cair, não deixa passar. Isso é muito legal, porque a gente já morreu há muito tempo isso, mas a gente tinha aquela ideia do, eu estudo, aí eu não estudo mais, agora eu trabalho
cara. Agora eu não trabalho mais, eu me aposento, né? A terceira idade era o terceiro movimento da vida. O tempo Tem todo essa mais, estudando, irmão. cara. Dentro da NVIDIA, eu não consigo, às vezes, acompanhar o que a gente está fazendo. É treinamento constante. E cada vez que eu toco um cliente, é um aprendizado de novo. É um problema novo que vai buscar uma solução nova. A gente aprende todo dia. Isso é É ótimo. muito legal. Vai jogando o Alzheimer pra longe. Isso é muito bom. Foge de mim. Cara, que legal, que papo legal. Muita coisa, muito Foi interessante. ótimo. Eu tô me atropelando aqui, um monte de coisa que eu queria perguntar, mas senão a gente vai ficar 50 horas perguntando. Vamos. Queria te perguntar uma outra coisa agora. Vamos falar mais do mundo aqui, que atinge a gente, os CPFs, né? Uhum. Como que é a inteligência artificial generativa? Ela está integrada. Você já falou muito sobre isso, mas eu vou voltar só para a gente aprofundar um pouco mais. Ela está sendo empregada nos aplicativos de realidade aumentada para criar novas experiências imersivas e interativas para o usuário final. E aí, eu volto a cutucar, pentelhar dos metaversos, né? Porque o metaverso teve um momento que a gente falou, nossa, e agora o mundo é metaverso, e de repente todo mundo para de falar do metaverso. Eu imagino que seja pela dificuldade do acesso, né? Tem um monte Os de problemas, óculos, tem sim. vários gargalos, Tem né? vários gargalos. E aí agora a gente tem a Apple lançando esse óculos novo, que eu tenho certeza que daqui 10 anos, ou talvez antes, já vai ser uma coisa muito mais simples no óculos que a gente coloca, e a gente está inserido nisso, né? Como que ela está sendo integrada nisso Tem hoje em dia? várias formas de você aplicar isso, né? Vamos trazer para uma realidade mais próxima da gente. A gente vê já, eu tenho técnicas e ferramentas que eu posso ajudar o desenvolvedor de um joguinho, de um game, colocar IA generativa para que o personagem interaja com o jogador em tempo real. Em vez de ver aqueles textos prontos que você joga, você passa lá, clica e ele vai te apresentar. Não, você conversa com a máquina no joguinho. E ela Aí, te entende, ela te responde. É porque ela te entende, ela consegue colocar uma conversa porque ela foi treinada com a informação. Aham. E aí vem a segunda parte, que não adianta eu só dar informação, eu preciso levar um realismo. Aí eu tenho uma tecnologia para criação de avatares que eu sincronizo a boca do personagem com o texto que ele está falando. Só que ele não é um texto gravado. Não é um texto é um texto que foi criado naquele momento, naquele segundo, que é uma interação de conversa. Eu estou conversando por um tema que ele não sabia. Então ele vai criar um texto, transformar esse texto em voz, sincronizar com a boca do personagem e animar a boquinha do personagem em tempo real. O realismo é perfeito. Tempo de resposta tem que ser microsegundos. Capacidade computacional enorme, GPU. absurda. Lindo demais fazer isso. Putz, mas eu não jogo, eu não estou lá. Vamos dar outro exemplo? Vamos. Quem já foi num restaurante de fast food comprar recentemente, você vai clicar no totem, não vai? Vai. Então, eu tenho um totem lá nos Estados Unidos, no escritório da NVIDIA, que você conversa com o totem. Você chega lá, vem um robozinho, tem até um vídeo depois, dá para ver na internet. O robozinho tem, em cima do totem tem uma câmera, ele identifica o Marcel e eu começo a conversar com ele. Eu falo, eu quero tal coisa. O que você tem aí? O que você sugere para mim de baixa caloria? Tipo, não falei uma coisa exata que tem a palavra no cardápio. Não. Eu pedi uma sugestão de algum alimento de baixa caloria. Uau. Ele sabe quais são todos, ele fala para você, ó, hoje eu tenho de baixa caloria tal coisa. Eu até recomendo para você essa combinação da salada com esse sanduíche vegetariano. Toda essa animação do robozinho foi gerada na hora. Aí vem a cerejinha do bolo, vem uma pessoa do meu lado, minha esposa. Putz, mas eu queria um hamburgão mesmo. Ele sabe que agora está falando com ela, não está falando comigo. O robozinho vai lá, direciona um olhar para ela, começa a sugerir, putz, você gosta mais do hamburgão clássico? Quer um bacon? Eu estava no vegetariano. De repente ele mudou a conversa para... Ai, cara, mas são tantas tecnologias empregadas. Então eu tenho uma câmera com visão computacional, inteligência artificial clássica, que reconhece uma imagem de uma pessoa, associa a minha voz ao meu rosto. Então ele sabe quando vem aquela frequência de voz, está associado àquele rosto, é o Marcel falando. Oh. Pego isso daqui, transformo a voz do Marcel em texto. Em texto eu jogo num recomendador, numa inteligência artificial, que vai sugerir o sanduíche vegano, que vai sugerir a animação do bonequinho sincronizado, eliminar todo o ruído de volta de mim para saber que é o Marcel. Então tem um monte de coisa de redução de ruído, numa única caixinha fazendo isso em tempo real. Tá vendo? Mágica. Tá longe? Garanto para você que não tá longe.
E em breve, a gente vai nas redes de fast food e vai ter exatamente essa experiência que eu acabei de descrever para vocês. Uau. Não está longe, gente. Assim, confia, não está longe. Então o cara combinou várias tecnologias. Puxa, aí a generativa pesada de você transformar texto em voz, animar, criar, fazer sugestões. Aí a clássica de reconhecimento facial, de transformar a voz em texto. Combina tudo isso, processa na ponta. Não adianta eu processar no data center, não dá tempo. Não dá tempo de eu coletar toda essa informação e levar para lá e devolver. Cai o data center, você faz o quê? Quando cai um poste na rua, você não vende mais um sanduíche? Então tem isso, né? A conectividade, no 5G. Errou. Tenho que processar na loja. Aquela informação não sai da loja. Edge computing, né? Pronto. Com GPU. O cara tem que ter lá uma base. Tá lá uma basezinha que vai sustentar aquela operação. Pro cara não perder. Que demais. Aí você faz a conta com o cara. Ah, não, mas custa caro. Não, se ficar parado a loja 3 minutos, quantos lanches você perde? X mil dólares. Quanto custa o servidor? 1/3 desse preço. Põe o servidor lá, pelo amor de Deus. Total, né? Não tem discussão. Fora custos que a gente Estou exagerando. sabe... Não, mas a conversa claro, é essa. claro. O cara vê o benefício. Putz, processo na ponta, conecta tudo. E aí é muito doido, porque a gente pode pensar isso pra tudo, né? E aí, pô, sei lá, eu quero comprar um carro. Fazer um test drive. Você não precisa entrar no carro mesmo. Você pode entrar num ambiente virtual, testar, validar. Depois você pode até dirigir lá. Mas você já vê a experiência. Tem bastante montador olhando para a experiência de venda. Construtoras, apartamento. Caraca, Cara, você entra no ambiente. no Digital Twin, você entra, você faz o que você quiser. E aí hoje o Digital Twin, eu imagino que ele ainda tá numa tela. Não, ele pode estar em qualquer lugar. Imersivo, com óculos, você põe o óculos, conecta. E aí tem umas coisas interessantes. A gente tem uma solução que eu consigo, num óculos sem capacidade de processamento pesado, conecto numa internet boa, aí eu preciso ou um 5G ou um bom Wi-Fi decente, com uma boa banda, eu conecto no data center. E o data center gera essa imagem para mim de altíssima resolução, transfere só os pixels pela internet, pelo cabo, pela rede, pelo que seja, chega no meu óculos e eu visualizo com altíssima fidelidade. Isso já tem, tá pronto. Custa, tem que investir, tem uma série de coisas para fazer, mas já tem. Da NVIDIA chama Cloud XR. A gente vai viver o fim das telas, né? Vai ter a revolução da tela. A tela vai mudar. A tela já foi preta e branca de tubo. Já foi. Hoje em casa ninguém tem mais. A tela vai mudar, a mídia vai mudar, a forma com que eu ofereço o conteúdo vai mudar. Cada vez mais eu vou conseguir personalizar. Hoje, muitas das coisas que a gente recebe de anúncio, ele é um anúncio baseado no seu comportamento, mas ele é massivo. A pessoa que tem um comportamento similar, ele vai receber o mesmo anúncio que você está recebendo. Sim. Ele não é tão específico ainda. Daqui a pouco você vai receber o anúncio para você. Aí, gerado para você. Aí, e a generativa. Ela gera o conteúdo para você baseado num comportamento. Entra dado, passa na fábrica de IA e gera um anúncio específico para o seu dispositivo, para o seu celular, para aquele momento. Você vai converter. Você está no estádio, assistindo um jogo, e você está na rede do time, sai o gol, pipoca no seu WhatsApp, quer a camisa do seu jogador agora, 20% de desconto? Tem que ser agora. Cara, você está feliz, compra na hora. Isso é a Disney. A Disney faz isso. Você sai do brinquedo dentro de uma loja. Então, imagina você vai estar tudo do brinquedo. No ambiente digital. Qualquer coisa o cara vai poder. E aí vem aquela história, LGPD, proteção. Aí agora eu me coloco, não, putz, eu gostaria de receber ofertas direcionadas para mim com as coisas que eu gosto. Eu juro que eu gosto. Não teria dinheiro para tudo isso. Não teria, mas eu gosto disso, sabe? E não ficar num mundo genérico, puta, pipocando um monte de coisa, o cara não sabe o que eu quero, me ligando de call center, fazendo. Não, cara. Putz, agora liga o cara e fala assim, ó. Minha filha, acabou de fazer 18 anos, estou procurando carro. Pô, eu entrei semana passada no site, cara. Hoje meu Instagram é só carro. Só carro. Mas, cara, passa do carrinho mais simplesinho para Ferrari. O cara, anúncio de Porsche. Eu falei, não, cara, eu trabalho na NVIDIA e tal, ganhei bem, mas não, Porsche não. Me ajuda aí, né? Me ajuda para minha filha. Não, eu não tenho condição para mim, não. Como que o cara consegue, de repente, direcionar, melhorar isso? E falar assim, ó, cara, essa semana, esses carros populares aqui, no tal lugar, promoção tal. Taxa zero. Tipo, a oportunidade, ó. Cara, você tá procurando. Olhar, falei, opa,
Isso aqui eu gostaria de receber um anúncio desse. Nossa, quando a gente vai fazer uma compra ou fazer uma viagem, a gente gasta um tempo buscando o mais barato pra gente e faz, não, ó, tá aqui, ó, você não vai achar melhor que isso. Imagina você chegar num site de viagem e falar assim, cara, eu tô planejando dezembro passar o fim de ano nos Estados Unidos, em Paris, mais chique. Vou passar o fim de ano na França. Eu preciso de passagem, hotel, roteiro de restaurantes, roteiro de passeios, do dia 10 de dezembro, de 22 de dezembro a 3 de janeiro, para 4 pessoas, e eu tenho 60 mil reais para gastar. Te vira, Iá. Já tem. Caraca. Isso seria maravilhoso. Porque, gente, a Disney tá um absurdo. Eu fui lá ver com a minha esposa. Falei, queria ver ela e o meu filho, tá com 4 anos. Vamos pra Disney. Você sabe quanto tá o ingresso? Não, só de ingresso é $200, $170, não é isso? Por dia. Pros 3, pra 4 parques, deu 14 mil reais. É muito dinheiro. Só de ingresso. Então, aí você chega pra IA e fala assim, eu quero ir pra Disney, tenho 10 mil reais. A IA tem que ser bem educada e fala assim, pô, Vê, legal. Você já ouviu falar do Beto Carreiro? Legal. Mas, ó, cara, hoje, mas é que você cria o guarda-reio e vê o que você pode sugerir. Fala assim, olha, hoje em dia, tem uma forma educada de falar isso. Uma viagem internacional, com passagem, parques, custa, assim, em média, 30 mil reais. Se hoje, nesse momento, você não tiver condição, eu posso te oferecer um parcelamento, assim, assado, que você paga tal. Se realmente passar longe, estiver fora do seu orçamento, você tem parques próximos da sua região. Eu posso sugerir, de repente, ir para Foz do Iguaçu, que é um passeio super legal com família. Isso é legal, né? Ele te dá uma possibilidade. Ele te gerou uma IA generativa, acabou de fazer uma recomendação de viagem para você, porque o budget que você tinha para ir para Disney não cabia. Uhum. É uma chance de vender alguma coisa. E você não deixa, e você não perde uma viagem, você não deixa de fazer. Pelo menos você ficar clicando e falar, pô, cara, hoje eu não consigo ir pra Disney, não tenho grana. Pô, pra onde eu vou? Imagina se a máquina já entendeu, te dá esse... Fala, pô, eu tô afim de fazer uma viagem XYZ, não sei pra onde, Queria fazer uma viagem internacional, tenho X. Isso, ela vai te sugerir roteiros, ela vai te sugerir, putz, ó, no seu orçamento, a recomendação é você ficar em hostels, tá aqui, tarará, vai ficar mais barato. É melhor você entrar tal dia do que tal dia, porque as taxas desses hotéis, nesse período, naquela semana, historicamente, o preço é mais barato de terça a quinta nesse hotel, o outro é mais barato de sábado e domingo, porque é um hotel corporativo, e de fim de semana não tem cliente. Então ele faz um preço mais barato. Pô, isso é legal, porque daí até te tira daquele negócio. Não, é maravilhoso, porque te tira daquele negócio Buenos Aires, Miami. Viagem não é só Buenos Aires, Miami. Não, ele fala assim, vai pro Camboja, sei lá, tô falando qualquer coisa. E de novo, é dado, você vai dar dados, ele vai jogar nessa fábrica de inteligência artificial e vai sair com dados. E aí é legal porque a gente tá vendo sobre evolução, facilidade da nossa vida. Gente, Marcel, que legal, Vamos marcar outro. Vamos marcar outro. Tem muito assunto. Fazer um a cada 6 meses tem conteúdo. Tranquilamente. Cara, obrigado. Deixa a sua mensagem final pra quem tá assistindo a gente. Quem quiser te procurar, onde pode te encontrar. Me achem no LinkedIn, tô lá, aceito conexão de todo mundo, indico para amigos, parceiros que precisar de ajuda. Dá para fazer tudo, mas não precisa fazer tudo de uma única vez. Dá para fazer devagarinho, escolher o projeto certo, que vai trazer um impacto, oportunidade para os clientes finais identificar problema, pedir ajuda para alguém ajudar a identificar problema. Todo esse nosso ecossistema de tecnologia, distribuidor, revendas, integradores, tem uma oportunidade gigante na nossa frente para a gente trabalhar, mas a forma de trabalhar tem que ser diferente. Não adianta lá só querer vender as coisas, empurrar as coisas, não. Entende o problema do cara, qual o impacto da solução desse problema, e aí vamos construir uma solução tecnológica para fazer isso. Dá para fazer. É só investir um pouquinho, se capacitem. Vocês viram quantas vezes a gente falou a necessidade da gente se atualizar e capacitar e estar preparado para esses novos cenários, para essas novas tecnologias. Então não pode parar de estudar, de buscar e ficar antenado aí no mercado, principalmente nas notícias que a NVIDIA publica, porque a gente está construindo, está pavimentando o futuro. E quem embarcar com a gente nessa jornada vai longe. Com certeza, a oportunidade está aí. Tá aí, vamos aproveitar. Marcel, muito obrigado, cara. Volte sempre. Agradeço, voltarei. E é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Você que gostou, eu sei que você gostou, aponta o celular no QR Code, clica aqui no link que a gente vai deixar embaixo, manda lá a sua mensagem, procura a gente, não perde tempo, as oportunidades...
Tá vendo? Ó, a inteligência artificial Tá me escutando escutando o que você tá falando. o tempo todo pra gente finalizar. Aí você vai receber um monte de anúncio de IA. Você deixou seu celular ligado, vai aparecer um monte de coisa. Nossa, é verdade. Vai aparecer um monte de viagem pra Disney agora. Boa, que bom. Gente, muito obrigado. Eu sou o Alberto Viçoso e a gente se vê no próximo Scancast. Valeu.